Salve, galera! Semente na área! Tô aí, papai, começando mais um podcast aqui. Muito boa noite para quem já chegou, quem vai chegar e quem está chegando. Muito boa noite para vocês. Uma bela noite aí nessa terça-feira de calor aqui em SP. Beleza? Recados rápidos. Toca no sininho para receber as notificações aí. Dá aquele like. Dá dislike também se não quiser. Tá bom? Que aí ajuda o vídeo também a engajar. Beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes. O corte do Cafofo do Black. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, link na descrição. Tá bom? E se torne membro para ajudar o canal. Vai ter bastante coisas legais para membros. Certo? Salve para meus grandes moderadores. Nath, Claudinha, Rose, Edson e Humbertinho. Boa noite para vocês, seus fofos. Espero que todos estejam muito bem aí, tá bom? E dando aquele salve pra galera também que tá chegando aí, ó. Mary. Grande Mary chegou aí. Anjo Motivacional tá aqui também. Grande Bernadette tá na área. Então, né? Então tá chegando o povo. Então, muito boa noite. Tá? Nossa convidada de hoje, especial. Grande Kelren Canedo, né? É isso? Acertei? Acertou. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão. Muito feliz de estar aqui com você, te conhecer, te dar um abraço, sentir essa energia que realmente é muito bonita aqui. E poder conversar, né? A gente vai aqui conversar. Aqui é, ó, como o Jefferson fala, papo solto. Papo solto. Não tem essa aqui. Aqui é sente-se em casa. É isso que eu gosto. Eu já me senti em casa já desde que você me convidou. Isso, é isso. Sente-se em casa, fica à vontade. Quer tirar o tênis, tira. Aqui não tem essa. Tem frescura. Beleza. É isso que eu gosto. Né? Sem Você frescura. É dos meus. Então, eu sou assim. Sem frescurinha, ai, não sei o que. Não tem essa. Não, então Fica à vontade. E eu tô feliz também que você tá aí. Correria, né? Caramba, eu tô cansada. Então, eu tô ligado. Vim do Rio, dirigi, dei uma esticadinha lá por 2 horas, tô aqui. Mas eu já tô nessa correria. Você tá bem, viu? Tô bem, obrigada. Tá, você tá bem. São seus olhos, tudo que você vê em mim é porque tá em você. Sou simpática ela, né? Mas da hora, feliz. Não, você vai vir mais vezes, né? Vai virar da casa. Vou. Agora já estamos grudadinhos. Tem uns convidados que é da casa já, aqui. Legal, sou da casa, então. Então, é da casa, mas da hora. Então, ó, para gente começar nosso papinho, da hora. Pergunta clássica. Clássica do canal quando vem o convidado a primeira vez. Que é, como a espiritualidade entrou na sua vida? Como foi o despertar? Porque, para todos, né? Todo mundo tem uma história, né? Boa ou ruim, mas todo mundo tem uma história. Sim. Né? Como foi a sua? Como começou? Pegou você? Não pegou você? Como foi esse início? Bom, aí falar de espiritualidade pra mim, eu desde pequenininha eu já sou meio estranha, né? É assim, né? Já é esquisitinha, né? Já era esquisitinha desde pequenininha, tipo assim, eu era uma criança hiperativa. Então, eu como japonesa, né, minha mãe japonesa, você sabe que crianças japonesas sempre são educadinhas para serem Isso, né, bem assim, certinha, né? Não faça muita bagunça, não fale muito alto. Imagina uma criança hiperativa. Nossa. Não conseguia ficar sentadinha quietinha, ia no restaurante, ia se escorregando por baixo da mesa e saía lá na rua, né? Terrível. Terrível. Você sabe que eu fugi do maternal quando eu tinha 3 anos, né? Consegui Sério? enganar os professores. Nossa. Fui montando um monte de cadeirinha assim lá no banheiro. Sabe aquela janelinha bem assim estreitinha no banheiro? Eu fugi, né, do maternal, consegui. Então, que eu procurava parque de diversões. Então, assim, eu sempre já fui uma criança bem diferente. Bem diferente. Bem menino, né? Nossa, eu vivia mais no telhado de casa do que na própria casa, né? Tipo assim, eu fugia para poder ver as estrelas. Então, meu contato era sempre céu. Nossa, sua mãe, coitada dela. Nossa, coitada. Mas toda vez que eu descia do telhado, aí era pancada, né? Ah, mas não adianta, vassoura, né? Não adianta. Não adianta que eu não aprendia. Mas, assim, desde pequenininha,
A primeira memória que eu tenho de projeção astral, eu tinha uns 3 anos, né? Então, desde lá eu já começava já as minhas Nossa, passeadinhas. 3 anos já começou. Sim, assim que eu me lembre, né? Então, aí eu passeava mesmo, eu ficava brincando com meus braços crescendo e diminuindo, né? E aí a minha vida sempre foi assim, com essas projeções astrais. E sempre foi tranquilo? Sempre foi muito tranquilo. Às vezes eu via uns certos amigos em casa que me assustavam um pouquinho por causa das roupas deles, né? Tá. Tipo, uma roupa toda preta, chapéu, tudo isso me assustava um pouco. E aí, quando eu acordava de madrugada para ir no banheiro com uns 4 anos, eu via um lá em cima da máquina de lavar, sabe? E aí eu falava, Nossa, quem velho. é que é isso aqui? Né? Aí eu chamava o meu pai correndo, morrendo de medo. Aí vinha meu pai já com um pau, né? Pra poder bater no cara. Aí chegava lá no banheiro, tem ninguém Não aqui, tem ninguém. filha. Mas lá eles já perceberam que eu via coisas, né? Porque eu sempre... Ó, a galera é espiritualizada, sua galera lá? Pois é, só que meu pai e minha mãe nunca conversaram comigo sobre essas coisas. Minha mãe era praticamente ateísta, né? Então ela não falava de espiritualidade. Meu pai, ele não chegava muito a falar comigo sobre essas coisas. Mas então eu já cresci assim, vendo algumas coisas, né? E aí eu fiquei muito doente uma certa época da minha vida. E eu caí numa igreja evangélica, né? Me levaram para uma igreja evangélica. E lá eu comecei a melhorar. Então, por eu ter me curado e ter melhorado, eu falei que eu iria me dedicar para Deus. E a partir daquele momento eu fiquei na igreja evangélica. Então, foi com 14 anos que eu comecei o meu caminho espiritual na igreja evangélica. E aí, mas eu não era aquele tipo de adolescente que ia na igreja só de domingo, ficava sentadinho para aprender. Eu era aquele tipo de pessoa que queria trabalhar. Então, desde muito nova eu trabalhava. Então, de domingo a gente ia para leprosários. E eu trabalhava com o pessoal do leprosário, tudo. Dava aula, sempre fui professora, né? Então, meu caminho sempre foi assim. Então, desde os 16 anos eu sou mentora espiritual. Eu fiz vários cursos para isso, né? E aí fiz teologia também. Aí depois eu fui para o Japão. Continuei fazendo meu trabalho de missionário no Japão. Depois eu fui para a Suíça. E quando eu estava na Suíça foi quando eu tive o meu despertar. E foi com 30 anos de idade. Ah, já estava bem mais velha já. Estava bem mais velha. E aí foi quando eu tive, tipo... Foi uma morte, mas foi uma morte bem rápida, né? Que eu falo, porque eu não fiquei totalmente inconsciente nessa morte. Eu tomei um choque de 220. E eu estava ali trabalhando com... Sabe aqueles negócios de cortar isopor? É uma tipo um negócio que você aperta, assim, é uma ferramenta que você corta isopor. Eu que sei tem um qual que fiozinho é. de metal. Isso, né? ele vai cortando. Isso. Eu Eu sei. adorava fazer essas coisas manuais. Eu estava lá em casa trabalhando. E aí, a hora que eu apertei, assim, eu não sei se o cabo lá estava meio descascado, eu não sei o que aconteceu, mas a hora que eu apertei, o gatilho já era de metal. Aí encostou. Encostou e você sabe, quando você toma um choque, você não consegue mais abrir sua mão, né? Tudo enrijece. Então, eu fiquei ali, não conseguia sair daquele choque. E aí, eu senti tudo começando a queimar no meu corpo. Começava a queimar. As partes moles do corpo já estava começando a ficar preta, né? E aí, ali, eu já comecei a me despedir de tudo. Me despedir. Veio as imagens bem rápido. A família toda. Comecei a me despedir de filhos. Eles eram bebês. Comecei a me despedir de todo mundo. Até que quando eu achei que eu não iria mais aguentar, porque já estava queimando tudo. Essa parte que já estava toda preta no meu rosto. Aí veio um empurrão no meu ombro, que me jogou lá do outro lado do quarto. Porque o cabo dessa ferramenta era muito longo. Eu não iria conseguir tirar da tomada. Então, eu teria que cair lá do outro lado do quarto para o cabo esticar. Se cair e sair. Então, eu tive um empurrão no meu ombro, caí lá do outro lado do quarto. Quer dizer, eu fui salva por não sei quem ali. Então, Só tava você em casa? Só estava eu. Nesse dia, foi logo depois do almoço, o pai dos meus filhos foi passear com eles depois do almoço. E aí, eu fiquei lá fazendo meus trabalhinhos manuais, né? Se meus filhos estivessem em casa, eles iriam... sentir alguma coisa, iriam pegar em mim e iriam também pegar o choque, né? E eles eram bebê, né? Eles tinham 2 anos, 3 Ah, anos. não ia poder te ajudar. Não iam me ajudar, então eles iam segurar em mim e talvez tomariam choque também. Então, tudo isso foi tudo perfeito. Então, naquele momento em que eu caí, fui jogada, assim, eu sei que eu fui jogada, porque eu senti o empurrão, né? Aquele momento, aí eu me fiz a pergunta, o que é essa vida, né? Porque eu vi todas aquelas imagens passando na minha mente e tudo, família. O que era família, na verdade? Por que a gente tem que nascer e formar uma família? Por que a gente tem que trabalhar e aprender certas coisas? Eu comecei a fazer um monte de perguntas. Ali começou o meu despertar. Perguntas que você não tinha na igreja. Não, eu não tinha esse tipo de pergunta.
por que é que eu tô aqui, por que é que eu nasci, É porque né? tava meio, Porque meio na condicionada, igreja, né? na igreja a gente nasce para servir a Deus. Isso. Né? Nós estamos aqui para ganhar mais almas, para ter pérolas na nossa coroa quando a gente morrer. Então, assim, naquele momento eu falei, não, nada disso faz sentido para mim. Eu preciso agora saber o que eu estou fazendo aqui, na verdade. O que significa esse instituto familiar? O que é isso? O que significa ir para a igreja, adorar a Deus? E aí foi quando eu comecei a fazer essas perguntas e me deu um estalo. Nada, mas a Bíblia não fez mais sentido para mim, a partir daquele momento. E aí o que aconteceu, que eu acho que acontece com muitas pessoas quando começam nesse despertar, as pessoas entram numa depressão. É, porque aí meio que começa a conflitar tudo, né? Tudo, porque aí você começa a fazer perguntas que você não vai mais encontrar naquele lugar onde você sempre aprendeu, foi condicionada a muitas coisas. Então, eu acho que todo mundo pode imaginar que ali eu parei de ir para a igreja, porque eu era líder de louvor, sempre trabalhei com a música, com o ensino na igreja. E o louvor, quando eu estava lá na frente falando de amor, de Deus, ali também já não estava fazendo sentido, porque dentro de mim não estava mais fazendo sentido. Né? Então eu não me sentia mais bem estar lá, guiando todo mundo. E aí eu parei de ir para a igreja, né? Foi naquele momento com 30 anos, e comecei a... E aí eu tive uma aversão à espiritualidade, olha só que engraçado. Nossa, que louco. Foi, eu falei assim, nossa, eu fiquei tanto tempo na igreja, tanto tempo estudando, e agora nada mais para mim faz sentido. Então, eu não quero mais saber nada de espiritualidade. Assim, eu não queria... Não que eu não me conectasse mais com a espiritualidade, mas eu não queria informações externas. Tipo, ler um livro sobre espiritualidade, eu fazia assim, não quero. Porque eu falava assim, agora todos que vierem me falar sobre espiritualidade estão falando da sua própria verdade. Então, eu não quero mais nenhuma informação externa. Foi aí que eu me conectei com o meu eu superior, e eu disse que qualquer informação sobre espiritualidade eu teria que ter diretamente. Diretamente. Eu não queria mais nenhuma informação externa. E aí foi quando eu passei o meu caminhar do despertar totalmente sozinha. Sozinha mesmo, literalmente. E aí eu caí em uma depressão, fiquei super mal. E essa jornada do despertar duraram 10 anos. Nossa. 10 anos com 3 depressões em 10 anos. E foi na última depressão que eu dei um saltão assim e aí eu falo, é o grande despertar. Nós temos vários despertar, né? E a gente nunca desperta, na verdade, completamente. A gente fica até o final aprendendo. A gente acha que despertou, mas não. Não, isso é uma ignorância, falar, despertei, agora não precisa... Não, a gente continua aprendendo. Só que nesses 10 anos, eu tive vários despertar, mas o terceiro foi o grande despertar, que foi em 2019. Foi aí quando deu toda aquela mudada na minha vida. Nossa, que maluco. Que maluco, né? Não, assim, legal assim, escutar uma história de uma pessoa que desde de criança, na verdade eu era uma criança, 14 anos, comecei na espiritualidade muito intensiva, eu sou muito intensa quando eu faço uma coisa, sabe? Quando eu inicio uma coisa, eu me mergulho de joga cabeça. mesmo. Aí eu me dedico, assim, e aí podem até falar que eu era fanática, sim, eu era fanática por tudo aquilo que eu fazia. E aí, de repente, quando você tem uma EQM ali, uma quase morte, aí você se faz as perguntas e tomei uma aversão a tudo, né, que falasse sobre a espiritualidade. Então, isso foi chocante. E na sua EQM, você foi para algum lugar? Não, só foi ali e foi rápido. Porque não. assim, nas histórias de EQM, geralmente a galera fala, né? Ah, fui para um lugar, vi uma luz, apareceu alguém. Sim, isso aconteceu comigo 2 vezes, mas foi a partir de 2019. Essa que eu tive, esse choque foi realmente um choque para eu acordar, né? Tá. Então, tipo assim, não é que eu fiquei inconsciente, mas vieram várias imagens na minha cabeça, mas não fui para lugar nenhum, né? Não deu tempo. Um pocket de EQM, né? Foi assim, um pouquinho. Foi um choque com uma empurrada. Olha, ou você acorda agora, ou não sei o que vai acontecer com você, né? Mas assim, eu tive já vários momentos na minha vida que eu quase cheguei na morte. Então, caramba! É que não adianta, né? Não era pra ir. Não era pra ir. Não era pra ir. Então, foi assim que começou a minha jornada a despertar. E aí, depois que a da terceira, que foi a PAN, né? Foi. E aí, como que foi? Depois dessa terceira, o que você começou a fazer? Que até então você tava meio perdidona, né? Tava ali na busca, né? Tava na busca ainda. Na busca. Com depressão ainda, olha. 3 depressões. E então, o que aconteceu na terceira vez, que foi em 2016, né? Que quando começou já aquele despertar mais profundo. Olha, agora você vai ter que entender o que tá acontecendo com você, né? Eu quebrei meus 2 pés. Olha esse seu despertar aí. Sabe o que acontece? É que eu sou muito ativa, assim.
Quebrou? Eu sou muito criativa e eu não paro. Eu tenho uma criatividade, eu sou daquele tipo de pessoa que eu tenho uma ideia, eu acesso ela e coloco na hora em prática. E às vezes eu tenho Executa, não fica cinco... enrolando. Às vezes eu tenho 5 ideias e eu coloco aquelas 5 ideias ao mesmo tempo, sabe? Eu sempre fui muito ativa. E quando você é muito ativo assim, você não tem tempo de escutar. Você não tem tempo de se interiorizar, né? Então, o que a espiritualidade faz? Corta os pés, pô. Né? Olha, você vai ficar na cama, porque é na cama que você vai ter tempo de refletir. Então, eu quebrei primeiro o pé direito, aí eu tava lá de gesso, tá? E depois quebrei o pé esquerdo, aí depois quebrei o pé direito de novo, eu tive que fazer uma cirurgia e colocar uma platina no meu pé direito. Nossa. Porque mesmo com gesso, eu ainda fazia viagens e ficava andando sabe? Com gesso e moleta, eu ficava ainda viajando. Aí eu fiquei com os 2 pés engessados na cama por 7 meses. Aí deu tempo pra dar aquela refletida, né? Aí você se pergunta, ok, agora é porque eu tenho que parar, né? Porque aí eu nunca fui assim nunca fui assim das coisas acontecerem na minha vida e eu não perguntar o porquê aconteceu. Eu sempre analisei muito, todos os detalhes. Aí eu falei, tá, ok, eu sei que vocês querem me dizer alguma coisa, eu sei que é pra mim ficar quietinha, então eu vou ficar quietinha e vou escutar agora. Aí eu comecei a escutar. Aí começaram a vir livros diferentes, né? Começaram a vir informações diferentes, pessoas diferentes para falar comigo. Aí foi quando eu fiz o curso com o Bob Proctor sobre a mente. Aí, Karen, você precisa agora aprender o que é a mente. Como é que você controla tudo com a mente. Tudo. Aí eu tive a minha primeira... foi a entrada para mim começar realmente o despertar. Aí depois do Bob Proctor eu fiz com o Joe Dispenza. Aprendi tudo sobre física quântica com o Joe Dispenza. Aí depois com esse Bruce Lee, foi um atrás do outro. Um curso atrás do outro. Foi o tempo que eu tive em 7 meses, né? Deixa eu aproveitar que eu tô na cama mesmo, né? Agora eu tenho que aproveitar esse tempo de uma forma boa, né? Aí depois eu conheci o Dr. Bruce Lipton, biólogo. E aí com ele eu aprendi sobre epigenética, sobre o DNA, sobre que a nossa vida é manifestada através das vibrações do nosso DNA. Aquilo ali fez um boom na minha cabeça, né? Mas até aí eu ainda não tinha aquele contato com a espiritualidade de novo. Eram informações científicas para mim, por isso que elas eram bem-vindas, né? Aí eu conheci Sadhguru. Sadhguru foi o mestre, que eu fiz todos os cursos com ele. E ele foi quem me trouxe, assim, para a espiritualidade. De novo, né? E foi aí que eu comecei. E aí, isso foi em 2016 que começou, toda essa parada de cursos e tudo. E aí, em 2019, em 2018, eu tive a sensação de que eu ia morrer. Sabe quando você olha pra sua vida e fala assim, caramba, tá tudo perfeito aqui, né? Aquelas coisas bestas, tá tudo perfeito, então eu vou morrer. Uma paranoia, né? Que dá, do nada. Caramba, tá tudo perfeito, o que eu vou fazer agora? E aí eu olhava pra minha vida, eu olhava aquela minha lista que eu tinha feito quando eu era adolescente, de tudo que eu queria alcançar, eu já tinha alcançado tudo e muito mais. Daí, sabe quando você tá todo feliz, todo em pleno, eu falei assim, não sei mais, eu acho que eu já fiz toda a minha missão de vida aqui, né? Porque se tá tudo perfeito, é porque eu fiz tudo certinho. Então, não sei, eu tinha uma sensação de que eu ia morrer muito forte. Sério? Muito forte mesmo. Aí eu comecei a conversar com a minha família. E lá na minha casa, o assunto sobre morte é super aberto. A gente conversa sobre morte como se estivéssemos planejando a próxima viagem. Né? E aí eu conversando com eles, olha, eu tenho a sensação de que eu não vou mais ficar tanto tempo aqui. Aí eu procurei uma coach espiritual lá na Suíça, uma suíça mesmo. E eu falei pra ela, eu falei, você pode me ajudar? Porque eu tô com a sensação de que eu vou morrer e não tenho medo, mas eu só quero, né, saber se eu tenho mais algo a cumprir aqui ou a fazer antes de ir embora. E ela me confirmou que eu ia morrer. Sim, você vai morrer. Mas ela me falou uma coisa que me intrigou. E ela não me explicou o porquê. Ela falou assim, tem uma coisa, a hora que chegar a hora da sua morte, você vai poder escolher se você vai querer ficar ou ir. Eu falei, tem essa escolha também. Ela falou assim, você vai ter, né? Eu falei, ok. Mas tá tudo bem, se for pra ir, eu vou. Tá tudo... Isso foi em setembro, quando eu falei com ela. Aí eu comecei a preparar tudo, semente. Tudo pra minha morte. Você não tem ideia. Não acredito. Tudo. Herança pros filhos, cartas pra mãe, pra irmã, pra todo mundo. Comecei a preparar tudo. Enquanto a gente tava na mesa, sempre conversando sobre isso, né? Se eles tinham alguma dúvida que eles queriam tirar. E aí a galera reagiu bem? Sempre. A gente não tem essa com a morte. A gente sabe que morte não é o fim, né? E aí, com o meu marido também, olha, quando eu morrer, eu queria que tocasse essa música. Sabe aquelas coisas? Aí tá. Aí chegou, acabou o ano, tudo, né? Eu fui lá, abri as cartas do tarô no dia 1º de janeiro, como eu sempre faço. Eu abro assim as cartas e tiro uma carta do ano. Qual foi a carta que caiu? A da morte. Então vai rolar mesmo. Gente, tá confirmado, esse é meu ano que eu vou morrer, tá? Então, vamos aproveitar cada segundo da melhor forma possível. E assim, eu fui vivendo
E aí foi na segunda semana de janeiro, quando, assim, bem normal, um dia normal, todo mundo voltou para a escola, trabalhar, tudo. E aí eu fui almoçar, fiz meu prato de salada com 2 ovos cozidos. A hora que eu sentei lá, assim, olhei para aqueles 2 ovos, aí eu comecei a ter imagens. Começou a chover imagens de pintinhos na esteira, fêmeas, machos. As fêmeas eram vacinadas, os machos eram jogados no saco de lixo preto vivos, e depois era jogado uma tritadora, que fala, né? Aqueles negócio que tritura. Isso. E aquilo foi me dando uma pressão no peito, e eu comecei a me fazer perguntas, gente, porque eu comia 6 ovos por dia, né? Eu falava, nossa, por causa da minha ignorância de comer tantos ovos por dia, várias galinhas ficam presas em gaiolas para botar ovos. Que coisa, eu sou, né, tô apoiando todas essas coisas. E eu comecei a chorar, soluçava. Aí eu fui levantar com o prato, né, porque eu não conseguia mais comer. A hora que eu levantei com o prato, aí meu joelho ficou mole, caí no chão, pá, desmaiei. Ali eu desmaiei. Só que eu desmaiei tendo visões. Tendo visão ainda. Tendo visões. E naquela hora eu falei assim, bom, é agora que eu vou morrer no chão da minha cozinha. Que coisa, que morte, né? No chão da cozinha, assim, com fome. Aí... Com fome é boa, pô, bom é com fome, gente. Bem que eu podia comer antes, né? Mas tudo bem, agora chegou a hora, né? Numa hora que eu tô sozinha, todo mundo fora de casa. Não, tudo bem, eu aceitei todo aquele... E aí eu comecei a sentir os sintomas no corpo de um fogo subindo. Aí chegou aqui em cima, assim, ficou insuportável, né? E eu desmaiada, mas sentindo os sintomas ainda. Mas eu sabia que eu já não estava mais no corpo. Era uma coisa meio que projetivo, isso que eu estava sentindo. E aí eu vi que eu não estava mais na cozinha, o chão já era terra, eu sentia cheiro de terra molhada. O meu céu, o teto não estava mais lá, era um céu, e lá fora estava neve, na Suíça. Era janeiro, segunda semana de janeiro. Aí eu percebi, bom, agora é só esperar. Chegou minha morte, agora é só esperar alguém vir me buscar. Aí abri uma telona, assim, de luz, assim, na minha frente, assim. Eu falei, essa é a luz que todo mundo fala. Então agora só falta alguém vir me buscar. Então você estava em outra EQM. Essa era uma EQM de verdade. Essa era, né? Essa é a clássica, né? Essa é a clássica com luz e tudo, né? E aí, quando eu abri aquela tela, eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando alguém vir me buscar e ninguém veio, né? E eu não sentia nenhum ser ali do meu lado. E aí eu fiquei lá esperando, e de repente, naquela tela, começaram a passar filmes. Então, é o que a galera fala. Começa a passar o seu Big Brother, né? Começou a passar desde do útero da minha mãe. Começou eu dentro do útero e aí começaram a passar imagens, mas as imagens vinham com informações do que eram aquelas imagens, o que era aquele momento. Por exemplo, eles me passavam os momentos onde eu mais sofri como criança. Eu não vi os momentos felizes, eu vi os momentos onde eu sofri, onde eu guardei aquela informação como um trauma e formei, na verdade, a minha vida com todos aqueles programas, aqueles sofrimentos, né, que eu carregava nas costas. Ali, quando você tá vendo, só pra eu passar pra galera, né, pra ver se a galera... Quando você tá vendo as imagens ali, é algo rápido ou você consegue ver mais ou menos na boa, assim? Ou é algo que é rápido que você vai passando? Esse rápido aconteceu lá no choque. Aí fiz foi muito rápido, mas você entendeu tudo. Entendi. Mas dessa vez, não, eu via tudo bem devagarinho. Era como tipo se tivesse assistindo um filme mesmo. Assistindo um filme ali, só faltou a pipoca. Isso, só faltou a pipoca. E eu com fome. Não tava com fome porque eu não lembrava mais que era fome. Não, mas aí eu comecei a ver essas imagens. E aí vinham as explicações, quem é mãe, quem é pai, quem são os irmãos. Começaram a vir um monte de explicações para que eu entendesse tudo, toda aquela minha vida. Eu tinha que entender aquele teatro. E ficou bem claro que foi um teatro, que eu escolhi aquele teatro, né? E agora eu posso falar quanto tempo durou, porque isso foi na hora do almoço. Então, meu filho tinha acabado de sair para ir para a escola. E aí, eu levantei dessa EQM... Logo quando ele chegou em casa, que demorou umas 5 horas para ele chegar, para voltar, né? Então você ficou em 5 horas ali? 5 horas no chão, Por isso que eu sei o tempo, senão a gente nunca consegue saber quanto tempo dura, né, essas EQMs. E aí eu recebi várias informações, não foi só o filme que eu vi. Eu tive também outros tipos de informações que eu nunca tinha me dado conta de que existia, de outras consciências, de que eu sou ligada a outras consciências. Foi meio que um geralzão. Foi um geral, mas assim, foi um geralzão, mas assim, eu não levantei já sabendo tudo. Eu levantei depois das 5 horas, só para resumir tudo isso, eu tenho um livro onde eu conto sobre isso, tenho um livro todo sobre isso. E a hora que eu levantei uma pessoa totalmente diferente. Era tipo assim, Karen ficou
E eu levantei totalmente com uma outra consciência. Tipo, nasceu outra Kelly. Aí algumas pessoas falam walking, né? Walking é quando vem uma outra consciência. Eu já ouvi falar. Isso aí, que Eu não meio que a sua consciência morre ali e vem uma outra. eu não ressoo muito com essa informação de walking. Ainda não, né? Talvez eu tenha que me informar mais. Mas não ressoa comigo o walking. O que aconteceu foi que eu vim com uma consciência de volta, onde eu tinha informações de outras consciências, e toda vez que eu falava da minha história, até aquele momento, era como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. E até hoje. Às vezes era a sua consciência, mas de um outro plano. Será? Não, é uma reintegração que eu tive com o meu grupo de mônada. Não sei se você já ouviu falar sobre a reintegração monádica, né? Nós temos a mônada com as 12 almas, né? E as 12 almas têm 12 fractais. E aí nós somos um desses fractais dessa alma. Então, quando você tem uma reintegração monádica, você conecta com toda a mônada. Enquanto você não tem essa conexão com a sua mônada, você é um fractal aqui tentando se lembrar o que você é. E quando você... Nossa, é muito louco isso que você está falando, sabe por quê? Falei de fractal hoje. Ah, que legal. Uma convidada. Olha isso. Que bacana. Então, enquanto você não se relembra o que você é e você não tem essas informações, a mônada, que são todas as almas, ela até sabe que você está por aqui, mas é como se ela estivesse sonhando de você. E aí, quando você tem esse despertar, ela, despertou ali, agora eu vou ajudar ela. Aí vai todas as consciências e você se conecta com todas. E aí que todas essas consciências é você mesmo, né? É eu mesmo. Só que são várias consciências dentro de um grupo só. Isso. E aí você começa a acessar várias informações que você nunca se deu conta ou nunca foi buscar antes. E de repente você acorda com essas informações, né? E aí o mais legal, e isso é o que eu falo toda vez, quando eu levantei, eu vim com um sentimento assim que eu nunca tive antes, que é o desapego. Eu vim totalmente desapegada de tudo e todos. E aí eu passava a mão na parede da minha casa, aquela casa é a casa dos meus sonhos, né? A casa que eu escolhi, que eu reformei tudo. E eu olhava para aquela casa e eu falava, caramba, essa casa não é minha, não me pertence. Aí logo chegou meu filho, ele abriu a porta. E aí a hora que meu filho chegou, eu peguei assim na bochecha dele e falei, filho, você não é meu filho. E ele, o que eu sou então, mãe? Eu falei, filho, a gente vai conversar mais tarde, mas você não é meu filho. Essa casa não é nossa, nada nos pertence, porque... nós somos todos conectados. E aí eu comecei, eu mesma falando, tentando entender aquilo que eu estava vendo. Falei, a gente é tudo uma coisa só, tudo conectado, nada nos pertence. Não, isso aqui é só uma brincadeira, né? A gente está só se experienciando. Então eu acordei com aquele desapego total de tudo e todos. Ali eu levantei uma outra Kelly, totalmente diferente, com outras informações, sem entender o que tinha acontecido comigo, sem entender. E aí eu compreendi o que aquela coach espiritual tinha falado para mim, que eu poderia escolher entre ir ou ficar. Ela quis dizer que eu poderia escolher entre continuar com a consciência antiga e permanecer naquela vida que eu já estava acostumada a ter, né, é o conforto, ou eu escolheria em, não, agora eu quero viver uma outra vida, com uma outra consciência. Então, eu escolhi em ficar. Ficar, mas com uma outra consciência. Com uma outra consciência. Eu me permiti isso, né? Só que sem entender porcaria nenhuma do que tinha acontecido. Nossa, Era tanta informação que eu lembro que eu fiquei uma semana sem conseguir dormir direito, tentando processar tudo aquilo que eu tinha visto e o que tinha acontecido comigo, com quem que eu ia falar. Porque meu caminho do despertar foi sozinha. Eu não tinha ninguém para conversar, sabe? Com quem que eu ia falar que eu tinha morrido por 5 horas, que eu tinha visto tudo aquilo? Eu falei, caramba, totalmente sozinha aqui, né? Aí eles disseram assim para mim, você vai dar um curso de 21 dias. E esse curso vai se chamar 21 dias de conscientização. Só que tem uma coisa, você não vai preparar nada. Você vai só ligar a câmera ao vivo e nós vamos te dizer o que falar. E eu, como professora, eu sou pedagoga, eu estou acostumada, antes de dar aula, a preparar todo o meu conteúdo. Eu não estou acostumada, né? E ainda preparar um curso desse de 21 dias e não preparar nada, aquilo lá foi para mim um grande desafio. E eu ia toda noite, às 8 horas da noite, ligava a câmera ao vivo ali e começava a dar o curso. E eles me disseram, através desse curso você vai compreender o que aconteceu com você. E a forma que eles fizeram esse curso foi uma forma assim tão bonita que até hoje eu olho o curso, eu mesmo tenho que assistir esse curso para eu captar toda a mensagem que foi passada ali. E ali eu compreendi o que aconteceu comigo. Aí foram 21 dias, eles separaram o curso em 3 blocos. A primeira semana, que é o plano físico, a segunda semana o plano espiritual e a terceira semana o plano cósmico.
Quando a gente chegou no plano cósmico, eu entendi o que aconteceu comigo, porque ali eles explicaram a minha reconexão com a minha mônada. Aí ficou tudo claro. Aí você me fala, não, agora eu sei. E esse lance do desapego é muito louco. O Wagner fala muito isso. Sim, é. Do desapego. O desapego você só consegue quando você realmente sabe o que você é e o que você está fazendo aqui. E o desapego também não só de coisas e pessoas, mas também de emoções. Porque essa bagunça toda que a gente tem no mundo é por causa de emoções, né? Então, levantar assim com essa consciência totalmente desapegada, essa foi, para mim, a grande cura. E eles me informaram que essa morte que eu tive foi a morte mental. Foi que é o nosso mental que atrapalha, né? É porque as emoções são ativadas através do mental, né? E ele atrapalha muito a gente. Isso. E eu fui uma pessoa super doente, né? Então, desde que eu sou criança, eu sempre fui muito doente. Eu sempre... Imagina só que com 14 anos eu já fui diagnosticado com poliartrite, reumatismo, fibromialgia, são doenças de velhos. E eu já tinha quando eu era criança. Então, eu sempre tomei remédio, sempre fiz fisioterapia, essas coisas. Fora bronquites, asma, pneumonia, eu sempre fui muito doente, né? Isso tudo por causa das emoções. Então, eu tinha que morrer em crenças de tudo aquilo que eu acreditava ser verdade, que foram os traumas de infância e tudo. Eu tinha que deixar morrer isso para que eu pudesse renascer desapegada de emoções, de crenças, de pessoas, né? De não acreditar mais que tudo o que eu precisava para ser plena estaria fora, mas que estava sempre dentro de mim, que eu sou a plenitude, né? E isso foi o mais bonito que aconteceu na minha vida, foi esse desapego, que é o mais difícil para todos. Isso é o mais difícil. Com certeza, principalmente quem tem filho, hein? Sim. Imagina você chegar pro seu filho e falar, você não é meu filho. Eu falo, não, os meus não vão entender nada. Falar, tá maluco. E o meu filho, ele, de boa, mãe, por que eu não sou seu filho, mãe? Eu falei, não, depois eu te explico, porque agora eu não tô conseguindo nem raciocinar. Aí depois eu sentei com eles, conversei com eles sobre tudo. Fiz desenho, né? Porque eu vi tanta imagem que eu não conseguia explicar com palavras. Eu tinha que desenhar. Desenhei muita coisa do que eu vi. E aí eu explicava para eles com desenhos o porquê que eles não eram meus filhos. Aí eles começaram a entender, assim, mais ou menos. E aí agora, hoje eles já entendem esse raciocínio. Mas é complicado você chegar, assim, com uma outra consciência e tentar explicar para sua família o que aconteceu. Ah, eu imagino. Uhum. Eu imagino. Não, e assim, o desapego não é que você tá desapegado, você não tá sentindo amor. Não tem Pelo nada contrário, a ver. o amor, ele fica um amor, assim, puro. Não é aquele amor egoísta, sabe? Não, eu entendo proteger, isso eu do vou desapego. né? Nossa, você desapega, você solta, porque o amor, ele solta, né? O amor, ele deixa viver, o amor, ele só ama. Né? Ele não quer nada de volta, ele só ama. E aí, teve mais uma coisa que, a hora que eu levantei, que eles me deram a informação de que eu estaria tendo uma consciência além da mente. E a mente perdoa, né? Mas o coração não, o coração só agradece. E aí, com todas aquelas imagens que eles me mostraram, eles só me mostraram a partir de agora, o perdão não é mais necessário na sua vida, porque você compreendeu que é necessário agradecer ao invés de perdoar. Então essa foi a minha cura. A partir dali, nunca mais precisei de médico, nunca mais precisei de remédio, eu nunca mais tive dores. Meu reumatismo, poliartrite, foi tudo embora. A partir daquele momento. Foi totalmente curada. Restaurada. Sim. Não é? Totalmente restaurada. Restaurada, essa eu acho que é a palavra mais que se encaixa. Regenerada. Regenerada. Esse negócio do desapego com morte, eu nunca fui um cara muito apegado a isso. Ficar sofrendo. Sim. Porque eu sempre acreditei. Desde pequeno que tinha algum... Que não acabava aqui. Sempre. E aí depois que eu fui estudando espiritualidade, né? E aí comecei esse projeto. E aí, assim, meu irmão faleceu faz 3 semanas. Eu senti a morte dele, a gente tenho saudade, mas eu não tenho essa mais de estou desesperado, vou arrancar os cabelos e morrer. Não sofro. Porque eu sei que sim, ele tá no lugar da hora, tá bem, fez a passagem dele e é isso. Fez o processo dele. Né? Uhum. Então, para mim, eu tenho esse lance que assim, a morte não é o fim. Então, isso me deixa muito mais tranquilo. Sim. A morte, na verdade, é o início de uma nova jornada. Né? Na verdade, a jornada continua. Só que continua com uma outra energia. Né?
E essas EQMs que a gente tem, na verdade a gente morre a cada segundo, né? Eu tenho até lá no meu canal um vídeo, não é um vídeo, é um áudio, onde a minha outra consciência, ela explica que a gente morre, como que a cada 1/3 de um milissegundo a gente está morrendo. E que quando eles enxergam a gente de uma outra realidade, eles veem um monte de chama, que acende e apaga, acende e apaga. Esse acender e apagar acontece com a gente a cada 1/3 de um milissegundo, que ele falou. Então ele diz que a cada momento que a gente morre, a gente tem a chance de começar do zero. Só que nós, por causa de crenças e memórias, a gente fica sempre dando play de uma história lá de ontem, né? E a gente continua nessa história, mas a gente sempre tem a chance de começar de novo. Então, às vezes é necessário uma coisa assim que choca, tipo essas EQMs, né? Que você realmente não tem como passar despercebido. Aí ou você faz uma escolha de começar novo, ou você fica lá naquela sua vida que você está acostumado. Né? E não tem certo e errado também. Se escolhesse a outra, tá beleza. Tá tudo bem, porque é tudo uma experiência. Né? Nós estamos aqui para nos experienciar. E não para ficar nos culpando de alguma escolha que a gente fez, né? Então tá tudo sempre bem, tá tudo sempre perfeito. É legal a gente falar isso para as pessoas não pensarem quero escolher se a outra. Será que, ia dar bem para ela ou não? Não, tá tudo certo. Tá sempre tudo certo. O que a gente precisa compreender é que quando existem essas modificações, há uma modificação muito forte no nosso DNA. Muito forte. E quando o DNA é reprogramado, tudo muda. O nosso físico muda e a nossa vida muda. Então, eu tive mudanças muito drásticas na minha vida a partir de 2019. Drásticas mesmo. Sério? Não teve como, assim, as pessoas não verem a mudança. Então, imagina que uma outra Kellen estava lá passeando pela casa. E a família teve que se adaptar com a nova Kellen. Que, de repente, a nova Kellen colocou o ego totalmente de lado. Essa Kellen não quer mais saber de cuidar do cabelo, não faz mais unha, não quer usar maquiagem, só quer saber de espiritualidade. Foi uma Karen que só focava no trabalho, na missão. E a família teve que se adaptar com uma Karen assim, né? Que está desapegada totalmente de família, totalmente de tudo e todos. E não foi fácil para eles. Principalmente pro marido. O marido foi o que mais sentiu. Nossa. Foi o que mais sentiu. E por causa disso a gente está separado hoje, né? Então, assim, antes dessa morte, eu era aquela pessoa totalmente dependente emocionalmente, por exemplo, do meu marido. E a gente era muito grudado, a gente era muito assim, sabe? A gente dormia assim, acordava assim, o dia inteiro, porque ele trabalhava em casa e eu também. Então, a gente era muito grudado e eu dependia disso. E eu precisava desse carinho. E aí, de repente, você acorda e fala, não preciso mais disso. Eu sou já plena, eu sou tudo e todos, e tá tudo dentro de mim, eu não preciso mais desse apego todo, eu tô bem. E aí ele que estava acostumado com o meu apego, aí ele sentiu, complicado. Aí ele entrou em depressão, ele entrou em várias depressões, né? E aí a gente tentando ali durante 3 anos, tudo lidar com essa nova energia. E ele falava assim, nossa, eu tocava em você, parecia que eu estava tocando em uma outra pessoa. A gente é muito amigo, a gente é melhores amigos. A gente fala 3 vezes por dia, né? Mas ele me fala, caramba, foi muito difícil quando você teve essa morte. Ele falou que foi a parte mais difícil da vida dele, foi tentar se adaptar a uma nova mulher que nasceu ali, né? Totalmente diferente, falando coisas diferentes. Porque ali eu voltei falando sobre o cosmos. Antes eu falava sobre espiritualidade, mas a nível alma. Aí lá eu já estava falando sobre estrelas, sobre cosmos, sobre outros lugares e seres, né? Até aquele momento eu nunca falava de extraterrestre. Imagina, aí você volta falando... eu vou falar... Acho que a mulher endoidou mesmo agora. Não, é tipo assim, eles respeitaram, porque eu sempre fui uma pessoa que falava muito aberto sobre tudo aquilo de espiritualidade. Mas assim, de repente, mudou completamente assuntos, né? É meio complicado você pensar o outro lado, né? Então, eu falo assim, quando a gente se permite essas mudanças, né? Esse despertar, a gente tem que também estar ciente de que mudará tudo na nossa vida, né? Tudo tem uma consequência. Porque uma nova consciência e uma nova vida, né? Então, tudo tem uma consequência, mas são consequências positivas. Eu sempre falo, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus habita em mim, eu sou o próprio Deus. Então, quando eu me amo e sei quem eu sou, e sou consciente das coisas que eu manifesto lá fora, tudo vai acontecer para o meu bem, né? E tá tudo sempre tudo certo, tá tudo em paz. Mas é muito maluco, né? É muito maluco. É muito maluco. Se você pegar toda essa história aí e dar uma pensada, você fala, nossa, que coisa louca que aconteceu com a Kellen. Essa foi a primeira, assim, morte que eu tive,
que chocou, que mudou tudo. E aí a segunda morte eu tive agora em outubro. Sério? Outra? Outra, porque olha que coisa maluca, né? Eu achava que já estava tudo resolvido. Eu também achei agora. Eu tô achando que tava tudo Não, ok. eu falei assim, caramba, ok, eu tive a minha morte, agora eu só preciso trabalhar para que, sei lá, até eu ir embora, agora eu preciso fazer o meu trabalho aqui com essa consciência, né? E o negócio é expandindo cada vez mais, a Isso. cada dia. E tá tudo certo, já curei criança interior, já trabalhei crenças, tá tudo bem. Até que eles falam, não, depois de 3 anos, agora vai vir a parte emocional. Bate E eu emocional. falava assim, mas eu trabalhei minhas crenças ali, então já não tá tudo junto. Não, não tá tudo junto. Primeiro a gente trabalha a mente. A hora que você trabalhou sua mente, se acostumou, se adaptou, agora a gente vai esmagar um pouquinho mais, porque você vai ter que se tornar um ser puro aqui. E aí, para se tornar um ser puro, é necessário trabalhar os sentimentos. Aí eles explicaram a diferença de emoção e sentimentos, e que os sentimentos é o que deixa a humanidade doente. A gente carrega o sentimento conosco. É quando a gente sente uma emoção, a gente não consegue trabalhar aquela emoção, ela vira um sentimento, e o sentimento ele fica acoplado no nosso campo vibracional, e através daquele sentimento a gente começa a manifestar tudo na nossa vida, né? Então, esses sentimentos eu ainda tinha alguns no meu campo, e ele precisava ser trabalhado. Aí eu tive que ter a morte emocional. Quer Aí- saber como foi que aconteceu? Não, conta. Conta que essa eu quero saber, porque eu pensei que a primeira estava tudo ok. Eu também já pensei que estava tudo ok. Eu também fiquei bem assustada. Foi em 2021, em setembro. Era 3 horas da manhã e eles falaram assim pra mim, era época de Covid, né? E eu não me vacinei, eu não tinha certificado, eu não podia ficar viajando. Então, a gente tinha um motorhome, a gente viajava dentro do motorhome, mas assim, viagens de fora da Suíça a gente não fazia. E aí eles, às 3 horas da manhã, sempre quando vem alguma coisa às 3 horas da manhã, né? Tipo assim, tô acostumada. Abra o seu laptop e compre a primeira passagem que você encontrar para São Paulo. E eu, como assim? Às 3 horas da manhã, discutindo com o espírito. Como assim? Eu não posso viajar. Tenho aqui a escola, não tenho férias, né? Não, você vai para São Paulo agora, porque é uma coisa importante. Você não vai poder falar não dessa vez, né? E aí eu, muito obediente, né? Sempre fui uma filha obediente, fui lá, abri e comprei a passagem para São Paulo, para vir na primeira semana de outubro para São Paulo, sem saber o porquê que eu estava vindo. Olha só. E eu falei assim, tá, compro a passagem, mas eu preciso de um certificado. Eu fui lá verificar que Brasil perde certificado para entrar. Eu não vou poder entrar assim, sem certificado. Tá tudo arrumado, você vai. Tá, chegou o dia da minha viagem, na fila, todo mundo com os papéis imprimidos do certificado, atrás de mim, todo mundo com papel, porque a mulher gritava, passaporte aberto, certificado na mão, né? E eu lá era a única só com o passaporte na mão. E eu lá com o passaporte na mão, e eu falando com as espirituais, vocês estão vendo? Frente e trás, todo mundo vai mostrar, e eu, como é que fica? A pessoa da minha frente passou, e eu lá nem suava, né? Eu nem suava, porque eu falei assim, se eu não vou passar, eu vou voltar para casa, ficar na minha vidinha normal. Aí chegou na minha vez, o semblante da moça que tava controlando mudou. Pá. Ela, olhou pro vazio. E eu, caramba, o que tá acontecendo aqui? Ela pegou meu passaporte. Quanto tempo a senhora vai ficar fora? 3 semanas, boa viagem. Mas assim, o semblante dela mudou. Pareceu que ela, de repente, não era mais humana, era um robô. Aí depois dela, eu tinha que passar por um outro senhor que ia lá controlar controlar tudo, né? O carimbinho e tudo. A mesma coisa. Olhou, boa viagem, né? Tudo. Eu falei, caramba, ok, tá, então é realmente para mim, eles estão preparando tudo, então eu vou confiar. E aí, já no avião, eles já vinham me informando do que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir para o hospital onde eu nasci, fazer uma meditação. Já escutou sobre isso? Eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu não. É a primeira vez. Vocês são loucos mesmo, mas tudo bem, né? Essa loucura, eu já tô dentro dela. Se tá na chuva é para se molhar, então vamos lá. Aí minha irmã me levou lá no hospital e com Covid eu não ia poder entrar no hospital na aula onde eu nasci, mas tudo bem, me deixaram lá no jardim, consegui ir lá na Beneficência Portuguesa, onde eu nasci aqui. Aí fiquei meditando. A hora que eu fechei os olhos e me conectei com o momento que eu nasci, abri um portal, numa vez, abriu assim, que eu nunca tinha visto, esses portais. E aí eu entrei, eu consegui acessar a energia que eu trouxe no dia que eu nasci, que foi forte pra caramba. Quando a gente nasce é uma energia que a gente não tem noção. Consegui acessar aquela energia, senti tudo aquilo, incorporei a energia e passei pelo portal. Passei assim, em mente, né? Porque eu estava meditando. Passei pelo portal. A hora que eu passei pelo portal, o portal se fechou atrás de mim. Aí eles falaram assim, agora você está preparada. E eu, preparada para quê? Pelo que está por vir. Você vai passar pela morte emocional agora. Eu falei,
caramba, então tá, acho que eu vou desmaiar mais uma vez, umas 5 horas, vou ter mais de novo aquelas visões, que nada. Aí quando é com o emocional, aí o bicho pega. Aí o bicho pega mesmo, porque aí eles vão te esmagar do máximo que eles podem, para você, para sair tudo aquilo que ainda tá, para ser trabalhado, e da melhor forma é tocar nas feridas que você ainda tem, que hoje eu achava que já estava trabalhado. Aí começou, e eu voltei para casa, em novembro começaram as conversas com meu marido. Poxa, e agora nós aqui, né? Somos melhores amigos, a gente não consegue mais lidar com essa energia, tudo. Aí começaram as primeiras conversas de separação, em novembro. Entendi. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou passar por uma separação agora. Aí, não, vamos pro Egito, tudo para ver como é que vai ficar. A gente foi pro Egito em março. E lá no Egito a gente viu, não, a gente vai separar. Mas assim, como amigos, demos a mão, não, vamos separar, vamos trabalhar, cada um no seu canto, as energias, quem sabe a gente não cruza os caminhos de novo. E a gente resolveu separar. Aí foi o primeiro baque, né? Pá, foi um sonho meu, assim, pro beleléu. Doeu pra caramba. Aí entrei num relacionamento. Aí foi rápido, assim. Entrei num relacionamento em final de abril. Aí esse relacionamento me trouxe todos aqueles traumas que eu tinha de infância, de álcool, de traição, de rejeição. Tudo aquilo que eu ainda tinha dentro de mim que eu não sabia, veio à tona. Agora você vai ter que ver isso de novo. Trabalhe isso. Trabalhei. Aí o relacionamento não deu certo. Aí eles me disseram assim, em agosto, eles me disseram assim, em outubro acaba. Em outubro você terá sua morte emocional, né? A gente está preparando você para essa morte. Aí eles pediram para mim ir para a floresta, passar alguns dias na floresta sozinha. E eu sempre fui uma pessoa que não conseguia ficar sozinha, não conseguia viajar sozinha, nada. Era sempre com o marido, com a família, né? E aí ir para a floresta ainda sozinha, aí eu fiquei morrendo de medo. Não, você precisa ir para a floresta sozinha. Aí eu peguei o motorhome, peguei os cachorrinhos e fui para a floresta lá na Suíça. Lá é calmo, não é igual aqui, né? Lá você pode ficar na floresta sozinha, que não tem perigo. Aparecem uns bichos de vez em quando lá, mas não tem perigo. E aí eu tive que procurar uma árvore e dormir embaixo de uma árvore, sozinha. E foi ali naquele momento, sozinha, naquela floresta, que eu tive a minha morte, mas foi aquela morte que não foi igual à primeira. Nessa eu tive que passar por uns bocados. Começou a chover. E eu não enxergava nenhum palmo, assim, na minha frente. Eu não enxergava, estava muito escuro, estava chovendo, estava um vento danado. E eles me deram uma frase, um decreto para ficar repetindo. E eu tinha que repetir aquilo sem parar, até eles me mandarem parar. E a frase era, eu sou a sabedoria que transmuta a sombra em luz através do amor que sou. E isso eu tive que repetir sem parar. E aí teve um momento em que eu senti uma fisgada do meu umbigo para a coluna. Fez assim, mas foi uma dor que eu achei que aquele momento ali foi terrível. A hora que eu senti a dor, eu inspirei, eu fiz... A hora que eu inspirei, eu parei de respirar. Aí eu não conseguia mais voltar a respirar. Aí eu comecei a sentir todo aquele desconforto de quando você tem a parada respiratória. E aí comecei a sentir uma dor muito forte, uma pressão muito forte aqui. E nesse momento que eu comecei a sentir essa dor forte, eu apaguei. E nessa hora, a dor passou. Foi embora a dor, não sentia mais nada. Aí eu lembro que eu só fiz assim com a cabeça. E a hora que eu fiz assim com a cabeça, eu desloquei o espírito do corpo. Aí eu olhei pro meu peito, aí eu vi que ali eu tinha morrido. Que eu já não estava mais mexendo com o meu peito, né? Aí eu falei, tá, então agora eles queriam que eu viesse pra floresta pra eu morrer aqui sozinha, né? Esse é o meu processo, então é isso, acabou. Sozinha, com chuva e com fome. Não, eu tinha comido antes. Dessa vez eu tinha comido, eu aprendi. Não, brincadeira. Mas ali, a hora que eu vi realmente que eu tava já, só o meu perispírito tava ali, né, se movendo, não sentia mais nada. Aí eu fiquei olhando assim pro meu peito, né, que não se mexia mais, e daqui começou a vir uma luz dourada. Bem pequenininha, começou bem pequenininha assim, brilhando assim, bem pequenininha, ela foi se expandindo. E eu ficava olhando ela se expandia assim, e ela se expandia não fazendo tudo, ela se expandia como se fosse choquinhos, assim, fazia assim, né, douradinho, e ela foi se expandindo, cobriu todo o meu corpo, assim. E aí eu vi que quanto mais ela se expandindo, aí tinha seres dentro desse campo dourado que ia aparecendo. Era como se fosse iluminando ali a floresta. E aí eu vi que eu não estava sozinha na floresta. Estava cheio de seres ali. Mas eram seres ali que eu nunca vi na minha vida. Não eram humanos. Eram luzes, eram umas coisas assim, eram umas bolas assim de luz, toda colorida, que ficava ali do meu ladinho. Mas eu sabia que eram seres que estavam me observando e me ajudando naquele momento.
E aí depois eu comecei a ver pessoas que sabiam que eu ia para a floresta, os meus alunos, que estavam orando por mim naquele momento. Todos preocupados. Eu comecei a vê-los, assim, dentro do campo, sabe? As pessoas que se importavam comigo. E aquele campo foi se expandindo. E, de repente, eu não era mais aquele perispírito olhando o campo se expandindo. Eu era o próprio campo se expandindo. Foi muito, muito bonito. E aí eu fui expandindo até eu cobrir todo o planeta Terra, até eu cobrir as estrelas, até eu cobrir toda a galáxia. Eu fui expandindo, 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 até eu cheguei em um lugar que eu nunca tinha acessado antes, que era o lugar de onde a gente vem. Entendi. Eu fui realmente para a fonte de tudo que é, de tudo que há. Eles me fizeram sentir o que eu realmente sou e o que significava tudo isso, né? E aí todas, é uma história para um outro podcast aqui, mas tudo que eles me informaram lá, tudo que eles me mostraram, tudo que eu senti lá foi algo assim intenso que mudou totalmente o meu ser. Ali eu mudei. Eu já tinha mudado na primeira, mas ali foi... Meio que mudou definitivo. Aquele não... Com palavras eu falo assim que a mente humana jamais compreenderia o que eu passei ali. Não tem como eu explicar com palavras o que eu senti, o que eu vi, o que me mostraram, o que me disseram. Não tem como. A mente humana não compreende. Ali é só o sentir. É só o sentir mesmo. E aí depois, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Isso eu não tenho como falar. Quanto tempo durou isso, eu não sei. Pode ter durado minutos, como pode ter durado horas. Realmente não sei. Mas quando eu voltei, eu não voltei diminuindo o campo. Eu voltei com aquela imensidão que eu estava, eu voltei pro meu corpo. Pá! Tudo, tipo, de uma vez. De uma vez. Aí eu voltei assim, voltei com uma dor no peito. E essa dor, eu fiquei ainda 2 semanas com a dor no peito. Caramba. Fiquei de repouso em casa, porque eu voltei realmente com dor física. E aí eu voltei com uma única vontade, que é a única vontade que você tem quando você vai para a fonte e você sabe que você é. A única vontade de amar. Naquele momento foram trabalhados os sentimentos. Quer dizer, os sentimentos foram tirados do meu campo. Então, hoje em dia, eu sinto as emoções, mas eu não tenho mais os sentimentos para atrapalhar o meu trabalho. Então, eu voltei simplesmente com a vontade de amar, de compreender e de aceitar as coisas como elas são. Era uma limpeza definitiva. Foi. Porque ali eles me mostraram que a bagunça toda, em todos os universos, não só nos nossos, mas se dá por causa de sentimentos. E aí? Voltou e tal, e a vida? Aí a vida... Você começou já a trabalhar? O trabalho que você falou dentro da espiritualidade. Começou nativa já depois disso? Sim. Aí as coisas mudaram no sentido de... Ok, eu só vivo o momento presente, não programo mais nada, agora eu só fluo no agora. Então, por exemplo, eu vim para o Brasil só com a passagem de vinda. Você falou. Aí eu cheguei no Brasil para descansar, eu queria fazer férias, mas aí cheguei aqui e as coisas começaram a deslanchar de uma maneira onde eu comprava uma passagem atrás da outra para ir nos lugares, e sempre só com passagem de ida. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer lá, mas quando chegava lá eu tinha um trabalho, aí eles falavam assim, ok, agora você vai para outra cidade. Eu ia e fiquei agora, estou 2 meses no Brasil, só fazendo esse trabalho, só fluindo. Nunca sei o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu já não sei o que eu vou fazer. Quando chegar amanhã eu vou saber, eles sempre falam o que eu tenho que fazer. Mas agora é só o fluir. Só fluir com o coração e só sempre acordar pelas manhãs com a missão de amar. Só isso. Olha que show. E em cima de tudo isso aí, você teve alguma dúvida? Já passou alguma dúvida todo esse despertar? Porque esse foi um despertar, né? Até 2019 eu ainda tinha algumas dúvidas. Até 2019. Porque é difícil, hein? Agora, eu posso dizer para você que depois de 2019, depois daquele curso de 21 dias que eu criei, a partir dali eu nunca tive mais dúvida alguma. Não teve mais. Não. A única coisa é que eu realmente achava que já estava tudo bem, que eu não tinha mais nada para curar, porque perdão já não faz mais sentido para mim. Então, para mim é só agradecer. E lá eu comecei em 2019, né? Mas com essa morte emocional que eu tive agora, foi muito forte. Foi bem doloroso mesmo. Eu fiquei 1 ano em um processo de morte emocional, né? Desde outubro de 2021 até outubro de 2022. E ali foi muito intenso, muito intenso. Eu fui realmente esmagada ali, ó. Não pode ficar nenhuma sombrinha, porque agora você vai ter que mostrar para todos que vierem até você o que é realmente conscientização de amor, o que é consciência de amor.
O que é olhar para tudo que é e tudo que há com os olhos do todo? Isso eu tinha que saber, mas sem os sentimentos, né? Aí eu fui Mas isso aí não é pra todos, hein? Essa experiência aí. eu digo que todos teriam a possibilidade, mas é uma escolha. É uma escolha. Então, mas nem todo mundo tá preparado. E ninguém precisa se pressionar ou se sentir, sei lá, por que não acontece comigo? Não, cada um tem o seu processo, né? Isso. Cada um tem o seu processo e às vezes nem vai acontecer e tá certo também. E como eu falei, né, pra você, que a gente tá morrendo a cada segundo. Então, assim, as EQMs a gente tem a cada segundo e a gente tem a chance de escolher o que queremos para nossa vida. E a minha missão agora é mostrar que a única solução é o amor. A única solução é olhar para o próximo e ver o amor no próximo e não ficar julgando e dando definição. É isso que eu ia te perguntar agora. O que você acha da sua missão, assim, hoje, você se vendo com toda essa experiência, fala assim, hoje eu tô aqui para tal coisa. Sim, ficou muito claro para mim qual é a minha missão. Assim, a gente Porque tem no fundo várias... a gente sempre sabe, não sabe? A gente sempre sabe, Mas e a gente sempre foi essa essencinha de missão, mas sabe? a gente, não sei. Agora tem uma coisa, a gente sempre resiste à nossa missão, né? Porque é uma coisa assim que é trabalho, missão é trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Só que a gente sempre resiste. Eu sempre tive uma aversão ao Brasil. Né? Eu falo isso de coração, eu não tenho, gente, mas acabou isso. Mas eu sempre tive uma aversão do Brasil, eu sempre quis sair do Brasil. E eu tô há 25 anos fora do Brasil, nunca quis voltar pro Brasil. E eu sempre quis entender o porquê que eu tinha essa aversão. Aí eu fiz uma hipnose com a Meire Yamaguchi, foram 6 horas de hipnose. Foi hipnose pra caramba ali. E eu falei pra ela, eu falei, Meire, eu tenho uma dúvida e eu quero que você pergunte pros meus mentores, enquanto eu estiver em hipnose, por que eu tenho aversão ao Brasil. E aí ela fez essa pergunta, né? E foi muito engraçado, eu tenho a gravação dessa hipnose. Aí veio um mentor responder. Ele falou assim, a Kelly é muito danada, né? Ela sempre foi muito danadinha, ela sempre gostou do conforto, né? De descanso. Ela tem essa aversão com o Brasil porque ela sabe, desde que ela nasceu, que é no Brasil que está o trabalho dela. E que no Brasil ela não tem descanso algum, lá é trabalho. Então, essa aversão dela é porque ela sabe que a missão dela tá lá, né? Então, ela prefere ficar longe para poder não ter tanto trabalho. E aí ele deu risada a hora que ele falou isso. Ele falou assim, mas a hora dela tá chegando de voltar pro Brasil. E aí foi quando aconteceu isso em 2021, né? E quando eles me pediram para comprar passagem, meu coração fez não quero ir pro Brasil, né? Não queria. Pois é, porque em 25 anos eu posso contar em uma mão quantas vezes eu vim pro Brasil. Em uma mão. Caramba. Em 25 anos. Meus filhos, primeira vez que vieram para São Paulo agora. Eles já são grandinhos, né? Já são grandes, já são quase adultos, né? Um já é adulto já. Então, é isso. E a missão para mim ficou muito clara. Eu sempre tive a alegria que ninguém consegue tirar a minha alegria. Até no meu momento de depressão, eu sempre fui alegre. Isso eu posso falar. Ela é bem alegre. Bem animada. Então, isso é uma coisa que, assim, por mais que aconteça o que acontecer na minha vida, eu sempre vou ter uma faísquinha de alegria aqui que sempre me ajuda muito, né? Então, todos nós temos algo no nosso DNA que faz parte da nossa missão de vida. E a minha é a alegria. Então, através da alegria, eu mostro para as pessoas o que é o amor. E essa é a minha missão. É fazer tudo com muita leveza, tudo com muita alegria. Minha vida é muito leve, muito leve. Eu tenho todos os desafios que você possa imaginar na sua vida, eu tenho todos eles. Mas é tudo muito leve. É muito leve, eu olho o desafio. Na verdade, você vai levando leve. Eu olho o desafio e falo, cara, você tá aqui, eu consigo te observar, você vai me dar a chance de crescer mais um pouco, vamos lá. E assim. Ou você acha que futuramente você vai ter outros futuros relacionamentos? Porque isso muda um pouco, né? Depois de toda essa mudança. Pensando aqui, é difícil. Essa é uma pergunta que eu não faço. É uma pergunta que eu não faço, porque eu digo assim, eu sou uma pessoa tão plena, sabe? Eu sou tão plena, eu não preciso mais de nada lá de fora. Então, para ficar comigo, vai ter que ser uma pessoa que tenha a mesma consciência. Vai ter que ter a mesma energia, vai ter que ser também uma pessoa plena, que seja feliz porque ela já é a plenitude, não porque eu vou fazê-la feliz. Então, é uma pergunta que eu não faço e eu deixo simplesmente fluir e eu tô super bem assim agora. Tô bem. Isso eu concordo com você, o lance da felicidade, de você ser feliz. Não é o outro que tem que fazer você feliz. Você tem que estar feliz com você mesmo ali.
Mas não, o problema da galera é procurar a felicidade em outra pessoa. Acha que você vai feliz se tiver Não, alguém. é o que tem mais. Mas você sabe que eu era essa pessoa chata, né? É Eu era você chata jogar pra a caramba. responsabilidade pro outro. Isso. E eu era super chata, eu era super apegada, eu era super dependente emocionalmente. Nossa, quando eu fico me lembrando de Kelly antigamente, eu falo, nossa, Kelly. Grudenta? Nossa, eu era super pegajosa, Nossa. tinha que estar sempre junto. E eu era assim com meu marido, né? Ele também era assim. E aí, por isso que quando eu levantei totalmente diferente, ele sentiu uma falta. Ele falou, nossa, cadê aquela minha mulher que tá sempre grudada em mim, sempre precisa de mim, tudo. Ele sentiu falta. Mas agora ele também tá se trabalhando, né? Tá se trabalhando? Tá, fez agora curso de reiki, tá se conhecendo lá, para que ele seja a própria felicidade também. Porque a galera fala, pode estar até se questionando, né? Que era, não sei o quê, desse desapego. Mas uma pessoa que é tão apegada assim, grudenta, quando tem uma morte, é difícil, hein? Se a pessoa meio que morre junto. Sim, é o que eu falo, né? Eu tive essa mudança drástica que foi a separação com meu marido, que era tudo para mim, né? Meu marido era tudo, a gente fazia tudo junto. Ele não fazia uma viagem, não ia nem no mercado se eu não estivesse junto. Nós éramos muito grudados mesmo. E aí, de repente, acontece essa... Kelvin é plena. Kelvin não precisa mais de mim. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? E aí, ele falava assim que ele me tocava e parecia que estava tocando uma outra pessoa. Então, foi duro. Foi duro. E eu, já com aquela consciência, eu só observava essa situação. Tipo assim, eu não sofria. Ele estava sofrendo, mas eu só observava e falava, o que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer? Eu entendo um pouco você sobre isso por causa da morte. Uhum. Porque eu via o pessoal falando do meu irmão e sofrendo. Falei, nossa, mas meu irmão tá bem, mano. Não precisa sofrer tanto desse jeito. E eu não tô sofrendo desse jeito. Aí você soltou. É. Aí você viu que você tinha desapegado. Não, Entendeu? Não. Aí, pô, continuava amando meu irmão, mas não precisa sofrer tanto assim. Né? Sim. Não, o sofrimento, na verdade, é uma escolha, né? O sofrimento é uma escolha. O sofrimento é quando a gente não compreende a situação. Quando a gente não compreende que tudo é um processo, que estamos aqui nos experienciando e que, na verdade, somos uma única coisa só, né? Em diferentes corpos. E aí a gente sofre, porque a gente acredita ainda na separação. Então, essa consciência de separação é a consciência tridimensional. Mas quando a gente expande, a gente começa a ser o amor, porque compreendemos que somos o amor. Essa palavra fractal eu não gosto muito, sabe? Porque parece que fractal é separado, né? E então eu uso uma outra palavra, eu sou a extensão. É uma extensão da extensão da extensão da extensão. Então, no fim, eu sou a própria fonte. E quando eu compreendo que eu sou a própria fonte, eu sou amor, então eu não sofro mais, porque eu sei que você é parte de mim, né? Então, quando você vai, acabou sua experiência aqui, mas a gente ainda é uma coisa só. A gente vai se encontrar depois. Claro, a gente fala assim, parece que os dois não estão desapegados a tudo, né? Não é isso. Né? Sim. Não é isso que a gente está falando. Mas dá para se trabalhar porque isso melhora muito a nossa vida. A pessoa que ela aprende a desapegar, a vida fica leve. Totalmente leve. E o que aconteceu foi que eu abdiquei de tudo. Eu abdiquei da minha casa, eu abdiquei dos meus carros, vendi tudo. E agora eu tenho apenas 2 malas de roupa. Você está bem desapegada, hein? Bem desapegada. Então, assim, tipo, eu tenho agora um apartamento, onde, na verdade, eu sou visita no apartamento com meus filhos, porque tá tudo no nome dos meus filhos lá. E eu moro com os meus filhos agora nesse apartamento, mas eu sei que eu não moro lá, aquilo lá na minha casa. Agora minha casa é o mundo, porque agora eu tenho a minha missão. Minha missão é viajar e levar a palavra de conscientização. Isso, você se encontrou aí na sua missão. E aí eu tive que desapegar para isso. Né? E outra, desapegar dos filhos, deixar os filhos lá para fazer vai fazer agora no final de janeiro 3 meses que eu tô aqui, né? Então, já totalmente desapegada de filhos, né? Também. E outra, eles também precisam ter essa consciência. Então, meus filhos foram preparados para terem essa consciência desapegada também de mim, desde que eles são pequenininhos. Então, tem mais essa. Não é um negócio, desapegou e... Não. Pra galera não entender também, né? Falar, louca aí. Olha, não caramba, tá nem aí pros filhos. Largou os filhos. Não, meus filhos... se você senta com os meus filhos, eles vão conversar com você igual você tá conversando comigo. Igualzinho. Eles falam igualzinho a mim. Pensam da mesma maneira.
Então, pra galera entender, galera, tudo teve um preparo. Não sou A essa Karen mãe não é a desaturada, louca não. que deixou as crianças lá, né? Que não é criança, né? E saiu pro mundo. Não. Não, Tudo não, teve um não. preparo, não é assim. É. E outra, o que eu falo pra galera, que ela teve esse despertar desse jeito, e também se a galera não é desapegado, só apegado, tá certo também, Tá mano. tudo certo. Tá tudo certo. Não tem julgamento. Cada um tá na sua experiência. Isso. E na sua experiência é tudo sempre certo. Agora nós temos as escolhas, né? Será que eu quero fazer alguma coisa diferente? Ou será que eu quero ter uma vida diferente? Ou eu tô satisfeito com a vida que eu tô? Então é tudo uma escolha, mas qualquer escolha tá sempre certo. Porque nós temos um caminho, né? Eu sempre falo, esse caminho alguns chamam de destino. Desse caminho você não tem como escapar. Nós todos vamos cair no mesmo lugar, né? Mas dentro desse caminho nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque viemos aqui manifestar. E para manifestar como co-criador, eu tenho que ter o livre-arbítrio, né? Sim. Então, para isso, eu tenho que virar para a direita, eu tenho que virar para a esquerda. Se eu for para a direita, eu vou ver montanha. Se eu for para a esquerda, eu vou ver praia. Tá tudo certo. São só experiências diferentes. Então, tá sempre tudo certo. Eu também acho. E tirando essa culpa, aí você já deixa as suas costas mais leves, né? Tá ok, tá tudo sempre certo. Então, eu não preciso me culpar de nada. Sim. Né? Não, com certeza. Galerinha, meus queridos, mandem perguntas aí, certo? Que eu já vi que tem umas aqui. Cabeludas? Não, aqui a galera é tranquila. Aqui a galera é muito tranquila. obrigada. Aqui a galera é mais de boa, né? Eu vou ver se eu vi até uma da, acho que o Vanderlei, que mandou, cadê? Mande aí, galera, vocês sabem o esquema das perguntas aqui. Manda pergunta, escreve pergunta e manda pergunta. Que aí eu vou saber que é a pergunta. Eu tô com calor aqui. Aqui, então, o ar aqui é meio geral, então... Cara, eu tô suando. É quente. Não, meu calor já passou, hein? Eu tava calor aquela hora, agora o meu deu uma amenizada, meu calor. Tipo, mais água aqui. Banho. Tome água. Se hidrate. Vamos lá. Quer água também? Não, o meu tá. Valeu. Vou até colocar uma mensagem da Claudinha. E ela mandou, ela pensou, não é uma pergunta, mas é uma mensagem aqui. E ela fala assim: penso que a espiritualidade não quer que ninguém se separe. O amor é uma construção diária. Uma mensagem que ela deixou aqui. A gente precisa entender que, na verdade, os relacionamentos vão começar a mudar também agora. Por quê? Porque o planeta Terra mudou já a frequência, né? O planeta Terra já está vibrando no amor. O que está acontecendo, preste atenção quantas separações tiveram agora com a pandemia. Muitas. E isso, para mim, é muito... não é que eu gosto de separação, tá? Não é uma coisa que eu apoio, só que é necessário a transparência. E quando nós falamos de amor, estamos falando de transparência. Não tem como você falar de amor se não ter transparência. E quantos casais estão juntos e não conseguem falar um com o outro a verdade que tem no seu coração? Agora eu digo assim... É um monte, hein? Semente, imagina só se todos os casais tivessem a telepatia. O que aconteceria? Não ia ter casal. Não ia ter casamento, né? É. Então, como o planeta Terra está aumentando a sua frequência, o que está sendo pedido de nós? Transparência nos relacionamentos. Então, eu já ouvi falar, aí você pode me falar se eu concordo ou não. Você não conheceu o Marcão. O Marcão não vem hoje, mas tem o Marcão contatado lá que eu te falei. Ah, tá. E aí ele falou que esse ano aqui é o ano que todo mundo vai se mostrar. Sim, Quem- é o ano quem da é revelação. Isso, é isso mesmo. Né? E aí, doa quem doer. Eu defino 2023 com uma única palavra, que é a transparência. Ele falou isso pra mim. Isso, Falou, esse ano é o ano que vai se mostrar. Aí você vai ver quem é quem mesmo. Esse ano verdade. as pessoas vão ser esmagadas para se mostrar, para vir as sombras à tona, né? E aonde é que vai acontecer mais isso? Nas famílias. Nas pessoas que estão ali embaixo de um teto, que não conseguem ser honestas umas com as outras, porque não são honestas consigo mesmo. Então, isso vai ser trabalhado. Então, às vezes é necessário uma separação para que as pessoas se trabalhem ela consigo mesma, que se for para ficar junto, elas vão ficar juntos mais transparentes. No amor puro, o amor transparente. Na verdade, assim, vão ficar pessoas com a mesma frequência. Isso. É isso que eu entendo. Isso. Não tá na mesma frequência, então... E a gente precisa também entender o que é esse instituto familiar. O instituto familiar é realmente para você se trabalhar, para você se autoconhecer, né? Então, vai acabar isso essa instituição familiar que temos hoje, de casamento, de
filhos que nascem do pai e da mãe, isso gente, vai chegar uma hora que vai acabar. Né? Os filhos vão nascer agora de uma outra maneira, não vai ser mais o jeito que a gente conhece hoje, mas isso é uma coisa mais para frente. Só que o que é necessário e que vai começar muito forte esse ano é essa transparência entre casais. E os casais da nova terra serão casais totalmente transparentes a ponto de terem uma conversa telepática um com o outro. De um ver o que o outro está pensando, um sentir o que o outro está sentindo. O casal ele tá tão na frequência, tão conectado que consegue só na telepatia conversar. Isso. E eu e meu marido, a gente tinha muito isso. Então é por isso que a gente se separou. Foi muito bonito, realmente. Foi muito bonito. A gente se separou, segurando na mão do outro, olhando olha, a gente vai se trabalhar. Eu vou me trabalhar, você vai se trabalhar, né? A gente vai ali tentar equilibrar as energias, porque não adiantava, ele não conseguia mais acompanhar a minha energia. E ele estava sofrendo com isso. E quando a gente ama, a gente solta. A gente fala, olha, eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz. Ele não estava feliz. Então ele falou assim para mim, não, eu vou me trabalhar, eu vou tentar alcançar essa energia também, essa consciência, e a gente vai se falando. Vamos ver o que vai acontecer. Então a gente se fala todos os dias, a gente continua no mesmo relacionamento que a gente tem, só que a gente não está junto na mesma casa. Né? Então assim, a gente continua com aquele amor, aquele carinho e cada um no seu canto se trabalhando. Então eu acho assim, quando as pessoas têm essa consciência do que é necessário para que a gente alcance essa frequência de amor, que é o da quinta dimensão que todo mundo fala, né? Que é onde a Terra já está vibrando. A hora que a pessoa conseguir alcançar essa consciência, ela vai perceber o que é necessário trabalhar dentro dela, que é a honestidade consigo mesmo, porque tudo começa de nós. Sim. Né? Será que eu realmente estou feliz com essa situação? Será que eu estou me enganando e tentando mostrar lá fora uma imagem e, na verdade, não é? Né? Porque tem muito disso no casamento, né? Então, isso vai acabar. Isso não vai mais ser aceito. E aí vão ser feitas as escolhas. Será que eu quero transitar junto com o novo planeta Terra? Ou será que eu quero escolher ficar nessa que eu estou acostumado? Vão ser escolhas, porque o mundo vai se dividir, né? Não, e não é isso que a gente está falando da escolha, de se transparecer, não é só no casamento. É você pro todo, né? É você com você, primeiramente. Né? Porque quando você não consegue ser honesto com você, tipo assim, eu sou super feliz, nossa, eu tô super satisfeito com a minha vida. E lá dentro, caramba, que... Tá só se bombardeando. Uhum. É o que acontece muito hoje. Talvez nas redes sociais. Né? Só tem gente feliz. Só mostra brilhinho. E aí quem me acompanha sabe, porque quando eu passo por esses perrengues todo, eu vou lá e falo, gente, olha, tá acontecendo isso. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu saio disso. Tá? Porque é muito importante você ser totalmente transparente nas redes sociais. Porque tem muitas pessoas aí que mostram a vida de estrela, que é tudo perfeito. E aí aquele que está lá assistindo, que está querendo copiar, você nunca vai conseguir essa vida perfeita, vai se frustrar e o que acontece? Tem muita gente que acaba tirando sua própria vida. Sim. Por causa teve disso. o índice, né? Índice de suicídio. Sim. Sempre está Então aumentando. é uma responsabilidade muito grande a gente ser transparente. Eu fiz agora o retiro, né, que eu falei para você no Rio de Janeiro. E os meus retiros, ele trabalha muito a transparência da pessoa. Ser transparente com você mesmo. Então eu tenho técnicas, eu trago hipnose nos meus retiros, muitos comandos para as pessoas trazerem à tona aquela sombra que estava lá, que ela não via, né? E aí é muito choro, é muita dor que as pessoas sentem. E nesse retiro agora no Rio de Janeiro foi muito intenso mesmo. As pessoas ficaram com dor de cabeça, com enjoo, com tortura, choro o tempo todo, diarreia. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver claramente aquelas sombras que tem dentro delas. Tipo assim, nossa, eu estou vivendo aqui uma vida que parece estar perfeita. Lá de fora está tudo perfeito, mas no meu interior está tudo quebrado. E aí vem tudo aquilo à tona. Nossa, eu tenho que trabalhar isso. Mas para trabalhar isso vem o desconforto das mudanças que tem que ser feita na vida. E é isso que as pessoas não querem, as mudanças. Né? É aquela coisa, Kelvin, você queria essas mudanças na sua vida? Eu não. Eu, como Kelvin humana, jamais. Você fala, tá maluco? Eu, como Kelvin humana, tinha tudo na minha vida. Os carros dos meus sonhos. Eu tinha o salário do meu sonho, a casa do meu sonho. Você acha que eu queria mudar? Nossa, a Kelvin queria ficar lá, na Suíça, quietinha, naquela vida dela. Agora, a minha alma, não. Minha alma não veio para isso. A minha alma veio para trabalhar a transformação diária, o crescimento diário, né? E ela tem uma missão. A missão nossa aqui é manifestar o amor que somos. E como é que eu vou manifestar o amor que eu sou se eu não sou transparente comigo mesmo?
Então, essa pegada toda do despertar. Da hora. E outro, também pra galera entender, essa é a missão da Karen, quer dizer que é sua missão. Cada um tem a sua própria missão. Cada um tem a Eu sua falei, própria cada um missão. tem um códigozinho no seu DNA, né? Então, a minha alegria. Então, eu preciso estar sempre alegre. E para mim estar sempre alegre, eu preciso de harmonia. E eu só consigo harmonia se eu tiver essa transparência. Eu preciso disso na minha vida, para ser alegre. E nem toda missão é espiritual também. Aí, eu já penso diferente, porque para mim tudo é espiritualidade, né? Não, mas tô dizendo, porque tem gente que ter fala, terapeuta holístico, essas coisas, né? Tá. ó, tem que ver alguma coisa. Não, às vezes você faz uma coisa aqui mesmo, que é bacana, Às vezes sua missão é dar abraço nas pessoas. e você já tá fazendo É compartilhar sorrisos, né? o bem, né? É isso mesmo. É isso que eu quero passar pra galera também. Cada um Que tem tem a sua muita própria missão. essa fantasia. De ser espiritualista, né? Isso. Minha missão é só trabalhar com a Não, quero espiritualidade. ser, tem que ser igual um Wagner Um guru. Borges. Ser um guru. Não é isso, galera. É. Pensa direitinho. Às vezes sua missão é algo tão simples, né? Eu trabalho com isso, né? Eu faço leitura de alma. E na leitura de alma, a gente consegue identificar qual é a missão da pessoa. Aquele códigozinho, né? Que a gente sempre procura da compreender. hora. E aí eu fico lá durante 2 horas lendo o campo da pessoa e a gente acha sempre o código da missão dela. É muito interessante. Eu quero fazer uma com você, hein? Vamos. Quero fazer uma com você. Olha, mas eu vou te falar uma coisa, eles são fofoqueiros, tá? Quando o pessoal termina a leitura de alma, eu falo assim, caramba, eles são muito fofoqueiros, eles contam detalhes. Mas é muito legal. Não, eu muito quero bacana. fazer uma com você, hein? Vamos lá. Vamos fechar essa Vamos, leitura a hora de que eu alma. estiver lá em casa, na Suíça, eu tô mais tranquilinha, a gente Isso. vai fazer. Vamos lá, então. A Eloni, perguntinha da Eloni aqui. E ela manda aqui. Pergunta. O que ela faz ou trabalhou para o desapego total? Você quer dar um... Como eu falei, né? Eu era uma pessoa super apegada, né? Às coisas. Eu era aquela pessoa bem chata que apegava nos filhos, em casa, nas coisas materiais. Eu não tive muito o que trabalhar porque eu já levantei com uma consciência diferente. Então, assim, eu não passei por esse trabalho, por esse processo de ter que treinar o desapego. Eu já levantei desapegada. É bem diferente, né? Eu preciso falar isso. Agora, para você trabalhar o desapego, é só o autoconhecimento. Não tem como você trabalhar o desapego se você não sabe o que você é. E o saber o que você é na profundidade do ser, em ter a certeza que você é o todo, né? E quando você sabe que você é o todo, você sabe que tudo está dentro de você. Todo o universo está dentro de você. Nós somos todos um. Aí você começa a treinar o desapego. Com o autoconhecimento. Não tem outra maneira. Não tem outra, né? A gente tá falando de missão, aí a Maribel colocou aqui, sua missão é essa aqui. A minha missão é estar aqui. E trazer vocês. E olha que energia legal que ele tem. Você tem uma energia muito boa. Então isso eu já sei. Isso aí não precisa vir tarólogo. Eu já sei que é isso. Trazer a galera aqui, bater papo e trazer a mensagem pra galera. É isso mesmo. E você se sente feliz, né? Eu sinto. Porque a missão dá prazer. Mas eu vou te falar uma coisa que eu descobri. Tem temas que me deixam mais feliz ainda. Muito louco, né? Legal. Assim, tudo é espiritualidade. Sim. Mas tem temas ali específicos que eu fico... Aqueles que falam do oculto. Sabe quando você parece que você tá voltando, ou relembrando algo que você viveu? Acontece comigo com um determinado tema. Ah, que legal. Que legal. Eu sinto e falo, caramba, eu acho que eu... Já conheço isso, né? Isso. E eu fico eufórico. E você gosta de saber sobre vidas passadas? Vida passada, quando fala de vida passada, quando fala de cidades astrais. Ah, isso é legal. Né? Quando fala de, tipo, nosso lar, sabe? Como sim. que é do outro lado, parece que eu vivi ali. Que legal. Eu gosto de vários temas, mas esses temas me pegam mais. Ah, que bacana. Eu sinto uma alegria dentro. Você se identifica, né, com esse Acontece isso com você, com alguns temas, assim, específicos? Você eu fica desde mais... pequenininho, eu sempre tive muita alegria quando eu escutava sobre tudo que era oculto.
Sobre tudo que era assim, coisas que ninguém conseguia me explicar, meu olho brilhava assim quando eu escutava, né? Sobre um espírito, ver espíritos e vida após a morte. É sempre assim, né? Eu sempre, meu olho brilhava, porque eu me identificava, né? Eu sabia que eu já tinha trabalhado com isso em alguma outra vida, talvez, me lembrava de algumas coisas. Não, é muito louco isso. É. Bom, mas tem mais perguntinhas? Aqui. Tem uma que acho que eu passei lá em sua missão, galera. Essa eu já fiz. Fortes. Um monte de pergunta, Eu não galera. consigo ver o comentário, que engraçado, né? Você tá na live aí? Não consigo ver os comentários. Vou te ajudar. Agora, consegui. Conseguiu? Eu tinha que só clicar uma coisinha aqui. É isso aí. Manda pergunta aí. Mande pergunta aí pra galera. Certo? Que eu não quero. O Vanderlei mandou aqui não é uma pergunta, mas é uma mensagem interessante, que ele fala que sou tão apegado às pessoas que quando não vejo vocês fico triste. Me apeguei a todos aqui. Sim. E que é o lance do apego que a gente falou, né? Uhum. E, Vanderlei, não tá errado também, cara. Tá tudo certo. E às vezes a gente até confunde o apego com o amar, né? Tipo assim, caramba, eu tô feliz ali vendo aquelas pessoas, eu amo elas tanto. Às vezes isso não é nem apego. Agora, você sofrer por causa de uma coisa, isso é apego. Então, isso. Sofrer porque a Sofrer pessoa não tá muito mais ali lá. por causa de uma coisa. Aí você tá apegado. Aí já não é bom, aí tem que ser trabalhado isso, né? Mas aí perceba, porque se você está sofrendo por causa desse apego, trabalhe o seu autoconhecimento. Você precisa saber o que você é, né? O que é apego e o que não é apego, né? Isso. É porque quando a gente fala a palavra desapego, parece que é uma palavra meio pejorativa, né? Parece que é assim, aquele que não liga pra nada, não tá nem aí. Não é isso. Não é isso. Na verdade, é aquele que se importa com tudo e todos, né? Mas não fica com aquele egoísmo. Eu ia até explicar uma coisa que fugiu, mas talvez volte de novo. Tinha uma resposta super legal para dar agora. Fugiu, acontece. Não, daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Ela de desapego também. Porque é meio bem complexo essa conversa de apego. Lembrei. O que ajuda também com o desapego é você saber que você só tem o agora. Você só tem o agora. Tipo assim, uma mãe, vamos falar de um amor de mãe. O amor de mãe deveria ser incondicional. Mas quando a mãe não é consciente desse amor desapegado, se torna um amor egoísta. Tipo assim, eu vou dar muito amor porque eu também quero receber esse amor de volta, né? Agora, se você sabe que você só tem o agora, você vai dar um amor sabendo que você pode, um segundo após morrer e não estar mais ali. Sim, então você vai dar sem precisar querer receber nada. Você simplesmente dá. Mas o lance é dar sem querer, sem ficar pensando na troca. Isso, mas não é sempre isso que acontece, né? Então, o apego também é assim, nossa, eu tenho que me apegar nessa pessoa porque eu posso perder ela. E aí eu posso, sei lá, na semana que vem não ter mais ela, então eu me apego a tudo. Meus bens materiais eu me apego a tudo, né? Porque tem o amanhã, tem o ano que vem, então eu preciso me apegar aos bens materiais para não me faltar nada. Agora, quando você sabe que você só tem o agora e daqui a 5 minutos você não pode mais estar aqui, o que adianta você ter sofrido por esse apego? E aí você começa a se desapegar. Então eu vou soltar tudo no agora para viver leve, sabendo que eu não vou levar nada, mas eu posso usufruir de tudo com muita leveza, com muita alegria, abraçar a todos com muito amor, mas sem me apegar, porque eu sei que eu vou morrer, né? Não vou levar ninguém comigo. Então eu aproveito aquele momento, bem intenso. E o interessante a gente falar disso também é na hora do desencarne, né? Você vai apegado. Fica apegado, ainda. Não, e lá você vai, aí é outro trabalho, né? É uma coisa assim que é bem interessante também, que isso eu aprendi no astral, né? Eu nunca trabalhei no umbral, nunca, em projeção alguma. Eles só me levaram uma vez para o umbral para me explicar e me mostrar como que é a energia de uma pessoa que está apegado, que não consegue se desligar da mente ainda, né? Tá. Dos sentimentos. E eu precisei ver tudo isso, que não foi nada agradável ver tudo isso, né? Mas foi uma única vez. Quando uma pessoa está aqui, ela tem a chance de muito rápido se conscientizar e despertar.
Muito rápido. É a chance que nós temos aqui. Quando ela desencarna, tudo leva muito tempo. Tipo, quando uma pessoa é apegada, por exemplo, ao carro que teve aqui, mas é aquele apego doentio de um carro. A hora que ele desencarna, aquele apego, ele fica 10 mil vezes mais forte. Porque falam que lá amplifica muito mais tudo. Amplifica tudo. Então, se a gente desencarna com raiva, a hora que a gente não está mais aqui, está num outro plano, isso aí vai amplificar em 10 mil vezes mais forte. Então, a pessoa vai ficar presa naquele momento e naquele sentimento. Então, essa consciência de conseguir trabalhar tudo agora, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, isso é muito importante. E isso ajuda a gente no desapego também. Não falei pra galera. Eu vou falar ao vivo aqui. Ontem veio o Rodrigo Betim. Uhum. E aí, nos bastidores, que faleceu meu irmão, e aí ele falou pra mim, tô aqui. Perguntou, teve alguém na sua família que morreu? E olha que eu não tinha falado pra ele. Uhum. Não tinha falado nada. Falei, meu irmão e tal, blá, blá. Eu recebi uma mensagem. Aqui recebi uma mensagem. E a gente conversando, nem tava na live. Ele te mandou um abraço. Ai, Pra você ficar tranquilo. Uhum. E ele tá sendo tratado agora. Que lindo. E o que ele tá fazendo agora, nesse exato momento lá, é o desapego de alimentos. Olha. Uhum. Né? Ele tá nesse tratamento e de sentimento. Que lindo. Mas que ele tá bem. Que ele mandou um abraço pra você ficar em paz. Isso foi muito bom pra você, né? Ficou feliz, eu né? sei, não, eu queria saber. Uhum. Não que eu tava sofrendo, nada Sim, demais. mas dá uma curiosidade. Mas eu queria saber. Uhum. Pô, quero saber se meu irmão tá bem, né? Que lindo. Uhum. E aí eu fiquei, então se ele tá bem, tá tudo certo, tá tranquilo. Mas pra você ver, tem esse trabalho lá também, né? O trabalho continua, né? Por isso que a morte nunca é o fim. Na verdade, é o começo de um outro trabalho. Né? E a gente é cuidado ali, a gente não é deixado de lado, né? Falou que ele tá um hospital. Sim, né? Sim, tem vários. E aí falou que até, além disso, tem as palestras. Que é continuar. É uma escola que temos lá, tudo é muito, muito bonito e muito perfeito. O que me conforta também é que meu irmão ele era da Umbanda. Então ele tem ele tem um conhecimento espiritual, Então, assim, né? não Isso ia ajuda. chegar lá e... Totalmente desconhecido para ele. Isso ele é muito tem importante. consciência. Uhum. Então isso aí já que bacana. me aliviou, assim. Que legal. É porque tem pessoas que desencarnam e não conseguem ir para esses lugares, né? E acabam ficando presas aqui na nossa esfera. E totalmente ligado e apegado às coisas daqui ainda, né? Por isso que tem muitas casas mal assombradas, né? Porque as pessoas não conseguem se desapegar do lugar. Então ficam ali, milhões de anos até, né? Até ele ter a consciência, né? Mas o que a gente está fazendo agora, essa conscientização toda, sabe? Porque falar sobre isso há uns 10 anos atrás era difícil encontrar, cara. Não tinha. Não tinha. Então agora todo mundo falando sobre espiritualidade, a gente está ajudando essas pessoas também. Porque elas estão aqui e elas escutam, né? Elas começam a escutar e vai se conscientizando ali onde elas estão. Então, tá tudo muito sutil no momento, sabe? E o umbral, ele tá diminuindo drasticamente. Drasticamente. Porque tá tudo sutilizando. Por exemplo, até os meus trabalhos no astral, eles mudaram totalmente. Antes, o meu trabalho no astral era muito... como é que fala? É muito energético aqui na nossa crosta. Agora eu não preciso mais fazer esse trabalho energético enquanto eu estou projetando. Agora eu faço assim, né, acordada. Não preciso mais projetar para fazer certos tipos de trabalho. Que legal. E aí desde 2020, desde janeiro de 2022, meu trabalho está sendo na crosta terrestre, em volta do planeta Terra, na malha magnética. Então todos os pontos da malha magnética onde é necessário mudar ali, né, para sutilizar, aí eu tenho os meus trabalhos ali. Então tá tudo mudando, tá tudo sutilizando, tá tudo ficando mais juntinho, matéria espiritual. Show. Tem uma aqui da Marinês. E aí achei interessante. Ela coloca aqui: eu não compreendo. Se você ver seu filho sofrendo, você não vai sofrer? Qual é a mãe e pai que não sente quando o filho está sofrendo, né? Só que veja só, os nossos filhos também vieram aqui com um caminho, eles vieram também com o livre-arbítrio e eles também precisam fazer as escolhas deles.
Então, uma mãe que ela já é consciente de tudo isso, ela vai observar e não vai entrar no drama do filho. Qual é a melhor maneira da gente ajudar um filho que está sofrendo? A gente olhar para nós. Por quê? O nosso filho vai estar simplesmente espelhando algo para que a gente enxergue algo dentro de nós. Isso é muito maluco de falar. Mas tudo que eu vejo lá fora é porque primeiro está em mim. Então, se eu vejo um filho meu sofrendo, sabe o que eu faço? Eu não vou primeiro conversar com ele. Primeiro eu vou fechar os olhos. Eu vou falar dentro, eu vou perguntar para dentro de mim o que dentro de mim agora eu preciso trabalhar para que eu possa ajudar meu filho. E aí, quando eu trabalhei dentro de mim, senti a paz, aí eu vou conversar com ele. Na verdade, não é você sofrer com o filho, é você dar uma orientação que aquilo melhore. Isso. Não é isso? E fazer com que ele mesmo faça as próprias escolhas e não eu ir lá dar o peixinho para ele, né? E não, a gente vai ensinar. Por exemplo, eu sou aquela que dá a vara para ensinar a pescar. Então, eu ajudar o meu filho, eu preciso estar totalmente em harmonia comigo mesmo para que eu possa ajudá-lo a dar as dicas, né? Para que ele consiga se harmonizar também e sair do sofrimento. Mas não sou eu que vou lá, sentar do lado dele, sofrer junto com ele Porque e afundar o barco junto. São duas pessoas ali sofrendo, não tem como eu ajudar meu filho se eu estiver sofrendo. Então, uma pessoa que já tem essa consciência, ela nunca vai fazer parte do drama, porque isso é um drama que cada um cria. Então, o que eu faço? Eu dou um zoom out, pá, eu vou lá para cima, eu observo aquela cena, eu falo, como é que eu posso ajudá-lo? Assim, observando, né? Aí eu vou lá, trabalho comigo, harmonizo tudo, eu fico aqui em paz, aí eu vou lá dar uma dica. Dar uma dica, dar uma força. Isso. Eu dou a varinha para ele mesmo fazer as escolhas dele. E sair daquele sofrimento dele, né? Não é dele, não é meu, é dele. Para ele sair do sofrimento sozinho. Tem um exemplo muito bom para falar sobre isso. Porque a galera confunde muito isso que a gente está falando com o desapego. Confunde. No filme do... Você assistiu Ray Charles? Não. Tem uma cena lá que ele ficou cego de criança. Ele foi ficando cego de criança. Então, chegou uma hora que ele perdeu a visão. E aí ele caiu, ficou batendo e ficou chorando. Ficou chorando e chamando a mãe dele. A mãe dele ficou forte ali, não fez nada. Não foi lá, ai meu filho, não. Ficou forte ali. Porque ele tinha que... Aí ele parou de chorar e começou a fazer as coisas sozinho. E aí depois ela foi lá. Que legal. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pra ele aprender, ele tá cego. Ele tem que aprender de alguma forma. Eu tenho uma cena com meu filho menor. Eles nunca chegaram atrasados na escola. Nunca. Nunca. Porque eles sempre acordaram sozinhos. Porque se dependesse de mim, eu ia chegar atrasado todos os dias. Então, assim, eles sempre, desde que estão no prezinho, acordam sozinhos, fazem tudo sozinho e tudo. E eles nunca chegaram atrasados. Teve um dia, meu filho tinha, acho que 11 anos, o menor. E ele depois do café da manhã, ele foi lá no celular dele e começou a brincar. E aí ele perdeu o ônibus, vai pra escola. E ele chegou pra mim e falou, mãe, tava chovendo pra caramba lá. Mãe, você pode me levar? Meu carro tava na garagem, eu tinha tempo, eu tinha que trabalhar. Pode me levar pra escola, eu vou chegar atrasado. Eu falei, por que você vai chegar atrasado, filho? Porque eu tava brincando no celular e eu não vi o horário, eu perdi meu ônibus. Eu falei, bom, então, agora você tem um skate, você tem a sua roupa de chuva, você vai pegar o seu skate e você vai, porque isso é uma responsabilidade sua. Então, você vai e você explica para a professora o que aconteceu e tá tudo bem. Ele nunca mais chegou atrasado na escola. Foi uma lição para ele, né? Então, ele nunca mais, de manhã, depois do café da manhã, foi brincar no celular. Agora, ele passou a prestar atenção. Nunca mais chegou. Então, assim, claro que eu poderia... a hora que eu vi a chuva, eu falei, nossa, tadinho, né? Mas eu falei assim, se eu for ajudar ele agora, o que acontece? Ele vai falar assim, eu vou poder, né, toda vez fazer isso, minha mãe vai me levar. Então, o que aconteceu? Eu ali ensinei ele de uma maneira... A minha mãe era assim. Igual eu ou o quê? Não, igual você. Tipo, ela não era de bater. Sim, mas ela fazia umas coisas... ali, né, que você nunca mais esquecia. Não. O meu filho nunca mais esqueceu desse dia. Quer dizer, ele falou, bom, com a minha mãe é assim, né? É responsabilidade minha, então eu tenho que arcar com ela. Então, eu nunca fui uma mãe que mimasse os filhos. Não, a minha mãe era assim. E os meus filhos são, olha, top. Por isso que eu falo, você senta com eles vão conversar com você igual você conversa comigo. É igualzinho. Aprendizado traz de aprendizado. Não, é isso que você fez, eu entendo que eu passei várias, hein? Mas eu acho que você aprendeu bastante coisa também. Bastante, né? A minha mãe era show, mas ela era desse jeito. Mas isso não quer dizer que eu não ame.
Mas é que eu sei que eu iria ajudá-lo mais Mas... se eu não levasse ele para a escola. Porque senão ele ia entrar num comodismo ali, né? É o que a maioria das mães faz, porque fica, coitadinho, entra no sofrimento, né? Os pais entram no Isso é entrar no sofrimento, sofrimento. aí nunca ajuda os filhos. Uma mãe que sofre com os filhos nunca ajuda os filhos. E aí, então, é por isso que tem uns filmes meio, né? Aí ficam os filhos mimados. Mimado, é complicado. Aí complica tudo. Depois que fica mais velho, aí é como conserta. Ó, os meus filhos estão lá sozinhos, em casa. E toda vez que a gente faz vídeo, né? Você fala, eles estão limpando a casa, estão cozinhando, estão fazendo tudo sozinho. Mas tem que ser assim. É assim. É assim. Ó, E eles são super gratos, porque, olha, eles estão lá sem a mãe. com 14 anos, eu encerava a minha casa. Ah, legal. Que legal. Encerava, porque eu vou fazer 4.4. Então, a casa, naquele tempo, era chão vermelho. Eu sei. E era na mão, né? Na mão. Era na mão. Entendeu? Ou você tinha aquele negócio que ficava rodando. Eu lembro que eu peguei na mão, depois minha mãe comprou uma encenadeira. Uhum. Porque a minha mãe falava, aqui, né, homem e mulher é tudo igual, não tem essa. Que legal. Que bacana. Então, assim, 14 anos eu já sabia limpar uma casa, já sabia cozinhar, já sabia fazer tudo. Que bacana. Agora, se a minha mãe deixasse, ia crescer sem aprender a fazer nada, ia ser aquele desocupado. Sim, claro. Porque você entra em um comodismo, tem quem faça pra você. Não tinha essa, porque ele é novo. Não. Uhum. Você vai fazer também. Não tem essa. E isso não tem nada a ver com frieza de mãe. É porque a gente ama tanto que a gente quer a independência do filho. E pra mim foi ótimo. Nossa, é ótimo isso. Porque quando eu fiquei mais velho, fui morar sozinho, eu sabia fazer tudo. É isso. E os meus filhos são muito gratos por isso. Muito. Por nenhum momento eles falaram, nossa, mãe, você foi fria. Por nenhum momento. Pelo contrário, eu sou muito carinhosa. Muito. Eu sou aquelas que garra, dá beijo, mas eu não mimo. Tem uma grande diferença. E a Claudinha, minha moderadora, a filha dela, tem 12 anos, sabe fazer tudo. Legal. 12 anos. Uhum. É isso. É isso. Agora se ela ficasse lá, passando a mão na cabecinha. Não tem. Mas tem muitos pais, né? Mas você sabe por que os pais mimam os filhos? Porque eles têm uma certa rejeição de criança interior. Por querer ter sido mimado, então eles acabam fazendo isso com os filhos, ou por querer ser aceita pelo filho, ser amado pelo filho, acaba mimando o filho. Então sempre tem a ver com alguma coisa a ser trabalhada dentro dela. Né? É sempre o querer receber alguma coisa. É por isso que eles tratam os filhos desse jeito. Então sempre tem um aprendizado por trás de tudo. Não, sempre tem. Não, sempre tem. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Estamos quase para encerrar a nossa livezinha. Estamos para encerrar. Ju, manda aí. Quantos minutos? Tá bom. Uau, já tá acabando. Passou rápido, né? Caramba! Aqui sempre passa rápido. É porque é muito legal. Valeu. Aqui sempre passa rápido. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui do povo. Agora, tem um povo. O Rodrigo Betim. Chegou. E aí, meu parceiro? Chegou aí. Valeu. Aqui. Tem uma boa. Uma boa aqui, ó. Da Iloni. Pergunta: como lidar com as partidas de alguém que você gosta, mesmo pessoas e animais? E a saudade? Ai, gente. Olha. Saudade não tem como você controlar. Não, saudade não tem como. Saudade sempre vai ter. Agora, pois é, tem a saudade que a gente sempre vai ter e tem o sofrimento. É, de novo, a mesma história. A saudade não adianta porque alguém parte, você viveu uma vida ou viveu momentos, claro que isso é normal. E ninguém precisa se culpar por sentir saudade, isso não é errado. Mas ou ficar sofrendo porque a pessoa partiu. Porque isso a pessoa do outro lado também vai sofrer. É isso que é o mais importante. Porque a pessoa que está lá do outro lado continua sentindo o que a gente está sentindo. Isso. E aí, se a gente aqui ficar sentindo falta, a pessoa lá não consegue se libertar. Porque vai sofrer, né? Então, quando a gente pensa assim, até os animais, tá? Os animais também. É a mesma energia. Quando a gente fica nesse sofrimento, coloque na cabeça, caramba, eu sou egoísta pra caramba. Porque se eu sofrer, ele vai sofrer, então deixa eu solto. Porque eu sei que já fez o processo dele, já fez a experiência dele, então tá tudo bem. Foi na hora que tinha que ir. E a gente aceita. E continua amando, né? Sim. Eu vou ser sincero com você. Diga.
A única coisa que eu acho que me pegaria é filho. Pra mim, filho... Primeiro, eu sou canceriano. Então, eu sou um cara bem família. Bem apegado também, né? Assim. Sou bem família e bem filho. Sou paizão ali. Então, eu não sei se eu... Hoje, se acontecesse, eu ia conseguir trabalhar bem isso. Mas, assim, adulto, assim, outras pessoas já tô mais preparado, vamos dizer assim. Então, o filho acho que me pegaria mais. Eu já trabalhei isso. Entendeu? Vamos ser sinceros. Senão eu vou falar, o semente é o cara... Não, não sou tão desapegado assim. Acho que filho me pegaria mais hoje. Sim. Uhum. Mas pessoas adultas, assim, tia, irmão, eu estou mais tranquilo. Uhum. Não, mas isso é totalmente compreensível, né? Filho, Caramba, filho. Mas é aquele, eu compreendi o que são os filhos, né? Eu compreendi o que somos e isso me deu uma leveza muito grande e eu converso muito com ele sobre isso, né? E isso me ajudou muito. E você sabe que eu até já fiz uns treinos mentais, né? De que se isso acontecesse, como é que eu reagiria, o que eu sentiria. E eu já consegui trabalhar isso. Não, que bom. Que bom. Acho que uma outra pessoa que é bem desapegada assim é o Wagner. Bastante. Ele ensina muito sobre o desapego. Não, já vi ele falando muito. Isso aí dá pra ver. Porque eu compreendi que filho não é filho, na verdade. Isso aqui é só um teatro, né? Então, assim, eu não preciso... só porque é filho eu vou sofrer mais. Então, assim, quando a gente compreende que é um teatrinho, um personagem. Ele tá emprestado. É provisório aqui, né? Então, isso ajuda a gente a desapegar e a soltar mais. Soltar mais. Boa. Vamos ver se tem mais alguma pra gente encerrar aqui a nossa livezinha de alguém. A Leonie falou, eu ainda não consigo desapegar de filho. Super compreendido. Nossa, isso é super compreensível. Super compreensível, porque é difícil. Com certeza. Tá tudo tranquilo. Então vamos... eu não tô vendo nenhuma pergunta. Você achou alguma aí? Não, também tô procurando. Não tem nenhuma. Tá. Achei uma aqui, ó. Da Marina. Então, vou fazer da Marina aqui, ó. Pergunta. Karen, me identifiquei muito em você. Parece que já tenho essa visão, mas ainda não consegui me desapegar da vida material. Me dá uma dica. Que aí já é uma outra coisa, né? O mundo material também é uma coisa que pega bastante aqui na terceira dimensão, né? Mas é aquilo que a gente conversou ainda agora. Quando a gente percebe que nós só temos o momento presente, né? Que passado e futuro são apenas ilusão, é apenas... eu vejo tudo como se fosse um cilindro, né? Tudo acontece no agora. E que eu posso, em 5 minutos, não estar mais aqui... o estresse todo que a gente tem na nossa vida é por causa do material, né? Então, tipo, eu ralo para trabalhar, para pagar conta por causa de todas as coisas que eu quero alcançar na minha vida. E isso vale a pena? Será que se eu soubesse que daqui a 10 minutos eu vou desencanar, será que vale a pena realmente eu perder o dia inteiro ali trabalhando e ralando para pagar as contas de coisas que eu quero acumular na minha vida? Então, isso faz com que a gente repense um pouco mais. Como é que eu posso viver o meu agora com mais leveza? Como é que eu posso viver o meu agora com mais tranquilidade, né? Sem ter esse apego material. Eu posso ter tudo na minha vida, eu posso ser milionário, eu posso ter os carros que eu tiver, mas sabendo que quando eu for eu não levo nada. Então, eu me desapego de tudo, eu usufruo de tudo, porque temos o direito aqui no planeta Terra de ter tudo, porque somos filhos da Terra, mas sabendo que tudo fica. Tudo fica. Tudo fica. O lance é assim, você pode ter tudo, galera, mas não fica, né? Trazendo aquilo para você. Não acabe com a sua vida por causa disso. Porque tem muita gente que deixa de viver por causa das coisas materiais. Ou faz coisas que não são legais para ter coisas materiais. Mas então aí não está vivendo. Está simplesmente sobrevivendo por causa das coisas que quer alcançar, né? Então, assim, pensando sobre isso, que só temos o momento do agora e que nosso agora a gente tem que ter paz, porque se eu tenho paz no meu agora, daqui a 10 minutos eu vou ter paz, daqui a uma semana eu terei paz, né? Então, a paz sem o desapego material, né? Isso é o mais importante para nós aqui
na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Bom, É. filhos também faz parte do material. Isso é corpo, é filho, né? Não, entendi. Né? Dinheiro é material. Todas essas coisas que a gente tem aqui é tudo material, então fica Não, aqui. esse do material eu sou tranquilo. É. Não tenho esse apego. Eu tenho aquele, eu vejo assim, que nem o Vanderlei colocou. Meu, eu tô aqui e eu aproveito. Tô aqui, Isso, tem que aproveitar. eu aproveito, não sou besta. Né? Mas também, depois que eu morrer, eu sei que vai ficar tudo aí, meu. Isso. Já era. Nossa, eu aproveito de tudo mesmo. Né? Eu vivo, eu viajo, eu compro o que eu quiser, tudo, mas é tudo desapegado. Tipo assim, eu consigo comprar as coisas e soltar no dia seguinte, né? Não é meu, eu sei que não é meu, é tudo emprestado. É tudo só pra gente se divertir. Eu aprendi isso muito com a minha esposa. Minha esposa é bem desapegada. Uhum. Ela fala, vamos circular energia, não tá servindo mais, passa pra frente. Não deixa nada aí. Não tá usando. Isso, é isso mesmo. É tudo emprestado para aquele cenário do momento. Isso, e às vezes a outra pessoa, alguém precisa de algo que você tem que você não tá nem usando. Isso é muito importante. Muito importante. Da hora. Erin, obrigado. Eu que agradeço. Voou, né? Voou, foi muito legal. Caramba, a gente falou de tanta coisa, né? Falamos de morte, falamos de desapego, tudo. É isso aí, papo solto. Papo solto. Papo solto. Legal. Quer deixar uma mensagem pra galera? Final. A gente sempre tem uma mensagem para deixar, né? Mas eu acho que a mensagem do momento, ainda mais no momento em que nós estamos passando agora, é o olhar para dentro. É a gente não se deixar iludir pelo barulho lá de fora, porque o barulho está muito alto lá fora. E as pessoas deixam a sua casinha aqui para ficar olhando para fora e se esquece de que toda manifestação lá fora é simplesmente um reflexo de dentro. Então, se lá fora você vê o caos, você abre a janela e você vê o caos, fecha a janela novamente, vai para dentro de você, procura a paz dentro de você, porque ela não está lá fora, ela está sempre dentro de nós. E quando você conseguir essa paz dentro de você, abre a janela de novo que você vai ver o sol brilhando. Então, tudo começa por nós. E sempre se lembrem que vocês são a paz, vocês são o amor, vocês são a alegria. E nós só estamos aqui para manifestar a paz e o amor. E é só isso. É isso aí. Deixa suas redes sociais pra galera. Quem quiser te encontrar. É simples, tudo. é Karen Canedo em todos os lugares. YouTube, Karen Canedo. Instagram, Karen_Canedo. E assim, lá no Instagram eu tenho o link onde levam as pessoas para os trabalhos que eu ofereço. Leitura de alma, os cursos, eu tenho vários cursos super legais, né? Então, é isso. Da hora, show. Obrigada por eu poder ter estado aqui. Foi muito legal isso. te conhecer. Você vai voltar. Vou voltar. É nóis. Em breve. Galerinha, então é isso. Mais um episódio da hora. Muito feliz. Mais uma noite show. Amanhã tem mais nesse bate-canal memorável, tá bom? Beijo do Black e fui, papai. É nóis. E é isso aí.